bem com vocês? Mais uma terça-feira aqui no Pod Delas. Muito feliz de ter vocês com a gente. E antes de começar o vídeo, eu já vou começar a humilhação, que é, se inscreve no canal, por favor. Deixa o like, já vai, assim, deixando muitos likes, porque o YouTube entende que é um vídeo legal, ele entrega pra mais gente. Tem as nossas redes sociais também, segue lá, @poddelas em tudo, que é Instagram, TikTok, Twitter, a gente posta muitos conteúdos. E se você tá assistindo pela televisão, pega seu celular e se inscreve aqui no canal, tá? Porque normalmente as pessoas assistem pela TV e esquecem de se inscrever, tá? Então ajuda a gente tá tentando chegar nos 4 milhões de inscritos e a gente precisa da sua ajuda, tá? Muito obrigada. E o casal de hoje, gente, a gente vai falar sobre vida amorosa, sobre vida pessoal, sobre o começo na internet, o futuro. A gente vai perguntar tudo o que vocês estão querendo saber e vocês pediram muito eles aqui, tá? Então, com vocês, Caio e Luan! Oi! Seja bem-vindo! Obrigado, felicidade de estar aqui, gente. Vamos conversar muito. Se inscreve no canal, tá pra bater 4 milhões. Por favor, ajuda! 4 milhões, todo bater mundo. E ó, Caio, põe o microfone mais Eita, tem pertinho. que ficar Aí, pertinho, né? bem Pronto. pertinho. Aí. É porque eu grito um pouco, né? As pessoas já sabem. Preparam o ouvido. Fechou. Gente, muito obrigada por terem vindo. As pessoas estavam pedindo muito. Vocês não estão entendendo. A gente falava, a gente abriu uma enquete. Quem vocês querem no Pod Delas? Caio Lua, Caio Lua, Caio Lua, Caio Lua. Então todo mundo assistindo até o final, viu? A gente tá aqui. Pois é, a Bora gente lá. veio, tá vendo? Ó, tem 2 shippers, não tem? Tem Caia. Kailu, que é Kailu. o pessoal do Instagram, e tem o Kayan, que é o pessoal Kayan. do Twitter. Porque tem Ah. gente que não tem só o do Twitter, é Kayan. Aí o pessoal do Instagram é Kailu. E vocês usam mais o quê? Twitter ou Instagram? Eu uso mais Instagram. Mas o Instagram, Twitter eu acho meio... eu Pesado. acho muito Pesado. pesado. Tem que Mas ter aí- um psicológico muito bom pra você tá ali. Verdade. Aí eu Mas- só acompanho o pessoal que eu sigo mesmo. Eu filtro, entendeu? Aham. Mas vocês pesquisam o nome de vocês lá? Aham, assim, às vezes. Porque às vezes aparece. Porque, por exemplo, quando você vai pra explorar, o Twitter indica o que você mais curte ou tá ali vendo. Aí Tem aparece. explorar no Twitter? Acho que é a parte de explorar. explorar. Tipo, a parte que é entregue. Tem um pra você e tem um seguindo. Aham. E aí o pra você aparece as coisas que você às vezes interage. Aí eu costumo curtir coisas dos Kayans. Uhum. Aí às vezes aparece uma coisinha ali que eu não gosto muito. Às vezes aparecem uns haters. Não a galera que são seguidores, mas a galera que comenta coisas ruins. Aí eu não Sim. gosto muito. Já o Instagram eu acho mais leve. E no Instagram acho que dá pra gente bloquear as palavras também, né? Então você acaba É, dando uma dá pra filtrada, bloquear. tipo, não quero ver isso. Sim. E o Twitter você não tem controle de nada e eles podem comentar qualquer coisa, porque lá, enfim, né, não cai nem nada. Eles comentam e fica por ali. Mas como é que vocês lidam com esses comentários pesados? Então, eu acho que hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de hater, né? Essa é a impressão que eu tô tendo atualmente. Tipo, ninguém tá imune 100%. E eu literalmente não ligo mais hoje em dia. No começo eu ficava bastante abalado. Só que aí eu comecei a entender como funcionava, entendeu? Tipo, fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar. Então deixa falar, deixa pra lá. Eu filtro, bloqueio, às vezes respondo também quando eu tô com muita raiva. Você responde? Eu respondo. Gente, se eu não tiver no dia bom, eu já mando um áudio. Você Bloqueio. manda áudio? Mando. Aí depois a pessoa, desculpa, foi mal, não quis falar isso. Eu sou seu fã. Eu Eu sou seu falei, fã, então vai lá. Vai lá. Vai ser de outro agora. É. Não vai dar mais tempo. Mas e terapia? Vocês fazem? Não. Eu já comecei a fazer, mas eu parei por conta da correria, mas quero voltar. E em relação a isso de lidar com os haters, já fui de ligar muito, bem no começo, porque era muito novo pra mim tudo. Tipo, eu era literalmente anônimo, aí do nada, assim, em 7 dias explodi, e aí veio tudo assim em cima. Eu não sabia como lidar com as coisas, com os comentários. E aí, com o tempo, fui aprendendo que, tipo assim, se você vai ver coisas de página de fofoca, quem frequenta as páginas de fofocas? São pessoas que são Fofoqueiros. fofoqueiras, que quer ver a... Gente, eu também acompanho. Mas eu não gosto quando... Mas são pessoas que querem ver só ali a... Bagaceira. A bagaceira e coisas desgraça ruins, alheia, a né? desgraça alheia É. do pessoal. Então, se você abrir os comentários de páginas de fofoca, você não vai esperar coisas boas, né? Não. São pessoas que só vai ter massacre. Você pode ver, pode ser qualquer pessoa, a melhor pessoa do mundo. Se você abrir os comentários de uma página de fofoca de uma pessoa, só vai ter coisa ruim. Então, se você vai abrir aquele ambiente ali, eu prefiro nem abrir mais. Eu aprendi isso. Uma página de fofoca postou uma coisa, talvez seja polêmica, eu não abro, porque eu sei que Eu são também. pessoas ruins comentando coisas ruins sobre a gente. Aham. E aquilo não diz nada sobre a gente, porque eles não sabem nem o texto que é que realmente acontece na nossa vida. Não, e esse foi o jeito que eu consegui dar uma relaxada também, porque eu ficava muito presa
presa no... Nossa, mas E se, o que estão falando e tal? E aí, quando Sim. tem alguma coisa que eu apareço, eu nem... Dá um bloqueio, eu não abro o Não post. abre. Eu não abro o post. Falo, não quero saber. Tá, e, nossa, vocês viram um áudio no TikTok que tá super viralizado? Que é a pessoa... Esses áudios meio motivacionais, assim. Mas a Sim. pessoa falando o quanto... nós não somos a mesma pessoa pra ninguém. A gente, tipo, vocês me Sim, conheceram eu agora. vi. Aham. Então vocês vão me achar de um jeito. Eu vi As isso pessoas também. trabalham comigo, me acham de outro. Cada um acha Cada de um pessoa, jeito. E a gente não tem controle sobre isso. Não tem controle Nossa, sobre esse isso. áudio alugou um triplex na minha cabeça. Eu também meu fiquei Deus. pensando, sabia? Eu falei, meu Deus, pro meu namorado eu sou uma pessoa, aí Sim. pra outra pessoa eu sou outra, pro meu público eu sou outra pessoa. Você e assim tem vai personalidades diferentes pra cada pessoa. cada pessoa E acha de pra uma você, forma. você é outra. Aham, Totalmente pra você é diferente. outra. Que loucura. Deixa isso é uma eu loucura. começar perguntando de vocês antes da internet, porque esse estouro todo. Eu sei que você começou há mais tempo, né? Comecei há mais tempo. Sim, o Comecei no Caio que YouTube. foi repentino, né? Sim, eu fazia mais TikTok, eu não tinha foco nenhum no Instagram. Uhum. Mas não era, tipo assim, tão foco. Assim, era mais por diversão, nunca foi pelo trabalho. Sim. Tipo, tive sempre a vontade de querer trabalhar com internet, mas ali era um hobby de postar o que eu gostava do meu dia a dia. Aí, às vezes dava certo, subia assim, mas. Tipo, não era sua fonte de renda também? Não era minha fonte de renda, não trabalhava com isso. Uhum. Eu só estudava, então era só meu hobby ali que eu gostava de fazer. Tá. E como era a vida de vocês antes? Então, Antes até de vir pra São Paulo? Como... Eu Antes. queria que vocês contassem antes de tudo. eu só estudava e gostava de fazer muitos esportes, mas eu também sempre gravava, né? Eu comecei no YouTube, aí fui pro Instagram também, pro Ah, você TikTok. começou no YouTube? Foi, comecei fazendo vlogs, Super novinho, né? Muito tipo, novo. uns 12 anos, 13, mais ou menos. Só Nossa. que não era algo frequente também. Era mais uma coisa assim, tipo, sabe quando você começa, vai tentando, explorando várias áreas? Foi o que eu fiz. E aí, quando chegou mais ou menos os meus 16 anos para os 17, que eu tava terminando a escola, aí eu falei, nossa, preciso fazer alguma faculdade, porque como eu não era, assim, famoso, e não que eu seja hoje em dia, gente, tô longe de ser super famoso, mas assim, eu precisava fazer uma faculdade para poder ter uma segurança, né? Porque a internet, querendo ou não, é muito instável. Uhum. Aí eu comecei a estudar para fazer cursinho, para fazer o vestibular, e depois que deu o boom assim na internet, aí eu parei e só foquei na internet. Ah, que é o que então eu você faço hoje em nem dia. chegou a fazer, prestar vestibular? Eu prestei, aí eu passei em odontologia, fiz uma semana de aula, parei. Aí depois Odontologia? Foi. E de onde? Você sempre quis ou falou, não, vou ver isso aqui? Eu só passei e fui fazer a faculdade. A minha mãe falou, nossa, é muito bom, você pode mexer com estética no futuro, se você quiser. Aí, como é uma área que eu sempre gostei também, eu falei, então eu vou. Aí eu assisti uma semana de aula, então a não Ana quero. Castela veio aqui na quinta. Ah. E aí falou assim, que fez odonto também, porque a mãe dela falou, faz, você fazer uns botox em mim. Ah, é sério? Ah, peraí, vou fazer. E ela, tá bom. É muito duro isso, porque você É. se forma na escola muito novo, e aí você tem que decidir o que você vai estudar por no mínimo 4 anos. Isso é a vida Pra, inteira, pra, né? exatamente, pra cursar aquilo e viver daquilo o resto da vida. Foi. Muito novo. É muita Mas aí eu pressão já- isso aí. Corri na primeira semana e falei, não, vou fazer medicina. Aí pronto, comecei o cursinho pra medicina. 6 meses estudando, 7 meses, depois desisti de novo e foquei só na internet, que é o que eu realmente gosto, entendeu? E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Sim. Tudo E no você? tempo certo, né? Então, Sim, é foi verdade. perfeito. Você, Caio. Eu era a mesma coisa, tipo assim, antes não tinha canal, não tinha nada, sempre gostei da internet. E eu comecei, era Musical.ly, era um aplicativo antes do Então TikTok. foi bem na pandemia. Foi 2017. 2017? 2017. Mas nunca foi, tipo, levado a sério, era tipo um hobby. Mas Sim. ele viralizava, porque esses dias ele foi me mostrar os vídeos dele. É porque Eu lembrei que eu já tinha visto o vídeo dele, tipo, em 2019, 2020. era Musical.ly, aí na pandemia virou... Antes da pandemia virou TikTok. Aí eu lembro que no começo eu fazia uns vídeos, só que não tinha muito público brasileiro ainda. Aí só tinha Jura? gringo, aí meus vídeos pegava mais Estados Unidos, mais Europa, mais Japão, Ásia, e todas as legendas, todo o meu conteúdo, e todo mundo pensava que eu era americano. Eu também passava um tempo também nos Estados Unidos. Aham. E Ah, aí, tá. Isso antes de você morar nos Estados Unidos ou não? Já morando... eu sempre ia todo final do ano, quando eu tenho família lá.
Ah, você tem família? Aham. Aham. Aí eu postava bastante vídeo lá. Não sei se é porque eu estava lá, o VPN entregava pra galera de lá, porque tem isso da internet. E Sim. pela legenda também ser também inglês. Uhum. Mas é isso, mas sempre foi hobby. Aí eu viajava, ficava 2 meses que eram as férias, voltava, estudava. Aí terminei a escola, fui, fiz o cursinho pra passar em medicina. Aí eu cheguei a cursar a faculdade de medicina. Aonde? Fiz na Bahia, Na Bahia Vitória da Conquista. E aí eu fiz 2 semestres. Mas o que aconteceu? Eu vi que aquilo ali, por exemplo, como você falou, quando a gente tá na escola, tem uma pressão muito grande da família, não só da família, de tudo, daquele ciclo que você vive, daquela bolha que você vive, que você tem que fazer algo. Então, eu senti a pressão não só minha, mas de todos os meus amigos da escola. Todo mundo, meu Deus, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. E é loucura, porque, tipo, hoje em dia, grande parte dessas pessoas que eu conheço se formaram e não querem fazer aquilo que elas se formaram, já mudou já de profissão. Sim. Porque é muita pressão e eu tenho que fazer alguma coisa, aí você pega aquela primeira faculdade que você vê, só que é uma coisa pro resto da vida, você tem que amar. É. E aí, como eu tinha que fazer algo, e era uma faculdade, uma coisa que eu me interessava mais assim era a medicina, que eu queria fazer dermato, porque eu sempre tive muita espinha na minha adolescência e me interessei, e aí fiz tratamento de Roacutan, e tipo, sempre gostei muito disso, aí eu queria fazer dermatologia. Aí foi a coisa que eu mais me identificava. Falei, bora fazer dermato, medicina dermato. Só que eu vi que era muita. Tipo assim, eu queria ser mais livre, me prendia muito. E eu gostava muito também da internet. Aí eu ficava entre a internet e entre a faculdade. Aí chegou a pandemia, as aulas de medicina começaram a ser online. Ah, tá. Então você fez o período de medicina antes da pandemia. Eu peguei, fiz um antes da pandemia e um na pandemia. Ah, um online? É um online e o outro presencial. Aí tava tipo assim, tava chato. O primeiro presencial foi muito bom. Tinha as aulas práticas, se ali era muito legal. Só que o online passou a ser muito entediante, meio chato. Aí eu falei, tá, vou trancar e aí eu volto depois quando voltar físico, presencial. Aham. Só que nessa aí que eu tranquei, aí eu fui para os Estados Unidos, passar um tempo com minha família lá, porque eu queria aprimorar meu inglês. Eu sempre ia todo final de ano, mas eu falei, como tá esse tempo aqui, eu não tô fazendo a faculdade, eu passei esses 6 meses, 5 meses, focando no meu inglês, fazendo curso de inglês. Aí foi que eu passei esses quase assim, 6 meses, foi 5 meses e pouco, só focando para aprimorar meu inglês. E valeu a foi- pena? Você fala Valeu super? muito a pena, falo fluente, entendo tudo. E graças a Deus que muitas coisas que eu consigo hoje em dia, os desfiles de moda que eu faço, que eu frequento, as amizades que eu tenho com os criadores lá de fora, que são amigos meus. Tipo, graças a esse tempo que eu fiquei fora, que eu aprendi inglês, consegui me conectar com eles e consegui várias oportunidades, consigo várias oportunidades hoje em dia por conta disso. Sim. Então foi uma coisa muito boa pra mim. Só que aconteceu. Aí nesse tempo que eu tava morando fora, aí eu já não queria mais medicina, eu queria continuar lá e fazer uma faculdade lá. Aí eu queria mudar ou pra comunicação, ou pra publicidade, ou pra alguma coisa de meio de administração. Sim. Aí eu voltei pro Brasil, porque eu não podia ficar mais de 6 meses lá, porque meu visto era de turista. Aí eu voltei para mudar para o de estudante, pro Brasil. Porque se eu mudasse nos Estados Unidos, quando você muda lá, você não pode voltar mais pro Brasil. Você tem que ficar o tempo da faculdade. Lá? E não pode voltar pro Brasil. Tem que ficar o tempo, terminou e você volta. Nossa. Aí pra você poder voltar aí no pro Brasil pra ver a família, os amigos, você tem que vir pro Brasil fazer aqui e depois ir pra lá. Aí nesse meio de tempo que eu voltei pra cá foi quando surgiu a oportunidade de ir pra a Casa da Barra, que foi o projeto onde a gente se conheceu. E foi seu primeiro contato com a internet, assim, antes de... Lógico que você fazia como Sim, hobby. fazia como hobby, fazia vídeos, trends, mas meu Instagram era muito pequeno, era low profile no Instagram. Tinha tudo que eu tinha no Instagram era porque as pessoas me acompanhavam no TikTok e acabavam Ia me pra seguindo lá. no Instagram, mas meu Instagram era, sei lá, tinha 20 posts no feed e meus Posts stories lindos, era inclusive. Hã? era muito low Posts muito profile. bonitos. E era muito low profile, postava fotos assim aleatórias, muito low Aham. profile, postava nada. Mas e o Carlinhos te achou como? Então, aí entra, você também conhece, sabe o Ramon, Vitor? Sim. Pois é, a gente fez uma viagem. Eu lembro que antes dele vir aqui no pod delas, vocês conversaram e a gente fez uma viagem no final do ano pro Canadá. Foi quando ele desapareceu, aí rolou toda Era aquela. você que tava junto. Eu que tava com ele, foi. Fiquei preocupada, tá? Então, aí você mandou mensagem. Eu achei que vocês tinham ido de arrasta. Eu mandei mensagem. Você não acredita. Eu fiquei preocupada. Mas foi real. Verdade, eu lembrei disso. Então, o Carlinhos já conhecia o Ramon. E o Ramon, conheço o Ramon tem 7 anos. A gente se conheceu no Musical.ly. 7 agora fez 8 anos que eu conheço o Ramon.
E aí a gente combinou de fazer essa viagem juntos pro Canadá. E aí eu ia ficar depois nos Estados Unidos, né? E a gente fez essa viagem pro Canadá. E aí o que aconteceu? A gente foi, e aí como o Carlinhos conhecia o Ramon, Sim. Carlinhos me viu nos stories do Ramon. Aí viu meu perfil, tipo assim, low profile, morando fora. E eu fiz um vídeo muito interessante também, por exemplo, era dia dos namorados nos Estados Unidos. E aí eu falei, não namoro, vou pra um date sozinho. E aí eu fazia uns vlogs meio falando e divertido. Aí ele viu meus vídeos legais, que assim, eu fazia uns vlogs também lá em Nova York. Entendi. Aí ele falou, olha, talvez faça sentido levar ele pro rancho. Acho que tem um potencial de ser grande. E aí foi isso. Mas assim, voltando no negócio do Ramon, a gente pegou uma estrada muito perigosa, porque a Nossa, gente véi. perdeu. Foi Você loucura, sabe dessa tá? história, né? Então, eu já segui ele nessa época. Aí eu cheguei a ver as fotos. Ah, você já seguia. Eu quero saber depois. Tá, a gente vai chegar lá. Aham. A gente vai Mas chegar. vai chegar nisso aí. E o que eu quero- aconteceu? Posso pedir um drink? Lógico. Também? Por essa aqui que eu já peço. Eu Qual também que é queria o- um pouquinho. É esse É, essa aqui. Do- Obrigado. aí? Coisa, né? O Gente, outro tá é tão o- bom papo que isso tá... Ai, vamos Nossa. conversar. Olha a fofoca agora, porque não sei se ele explicou nos stories, mas aconteceu, a gente tava em Vancouver e a gente ia pra Alberta, que é um lugar que tem um Lake Louise, um lago muito bonito, Sim, que é mas muito que é aquela famoso. estrada perigosíssima. Exato, a gente ia de avião, só aconteceu, teve tempestade de neve, então ninguém podia chegar até lá. Só que a Sim, gente só se tinha... ninguém podia chegar até lá, não era pra vocês E aí o que a irem. gente fez? Já que a gente não pode ir de avião, a gente vai de quê? De carro. Gente, a hora que aí começou, ele sumiu. Você Eu não mandei o tem WhatsApp, ideia. aí só tinha um certinho. Eu falei, Não tinha sinal, né? lascou. Você Lascou. Não, você não tem ideia, foi uma loucura, porque, tipo assim, a gente queria muito ir, a gente só tinha 7 dias no Canadá, e se a gente não fosse, a gente não ia depois. A gente falou, bora pegar um carro, e nenhum carro poderia chegar até lá, só um 4x4 com 4x4. uma rodona assim gigante. E assim, a gente foi, a estrada toda não tinha sinal, e só tinha gelo. E tinha partes que o fundo do carro ia pro lado assim, porque... Desliza no gelo. E ele ficava assim, ó, tremendo. E teve uma hora que quase acabou a gasolina. E não tinha nenhum lugar pra gente abastecer o carro. A gente teve que desligar o aquecedor. Tava menos 29 graus, menos 29. Você sabe que esses lugares assim, o povo sai do carro, congela os dedos, você sabe, né? Congela Exato. A gente chegou lá no posto de gasolina, não tinha nem água pra ligar. Porque tava tudo congelado no posto. E E como é que você usa outro tipo de gasolina, não é gasolina normal. É uma Ah, gasolina apropriada pra não ser congelada. Eu esqueci o nome agora. Ah, e aí? E aí aconteceu. Assim que a gente já chegou no posto, não tinha posto no lugar, não tinha sinal. A gente nem sei, por Deus, a gente conseguiu achar um pontinho de sinal, viu que tinha um posto de gasolina. Chegou lá, antes de chegar no posto de gasolina, a gasolina acabou. Aí foi assim, parando mesmo, chegou até o posto de gasolina. Foi O carro Deus. sem gasolina, foi Deus. No meio do nada, no deserto, só tinha gelo, parecia um freezer. Meu Deus. E aí chegou nesse posto, assim, Fazia a gente tava morrendo de frio, porque no carro não tava com aquecedor, era menos 29 graus. E a gente tava Vocês morrendo não de deviam estar frio. com as roupas também 100% Não tava apropriadas. 100% apropriado. A gente não tinha luva. Minha mão fiquei 10 minutos sem sentir minha mão. Foi loucura. Foi tipo assim. Gente, o que vocês tinham na cabeça? Não Eu sei. queria saber. Foi tipo que assim. loucura. Foi bem perigoso o que a gente fez. Tá, e aí vocês abasteceram. Aí a gente abasteceu e lembrando que era 12 horas dirigindo. Isso aí era, sei lá, 12 da tarde. A gente saiu 5 da manhã. A gente abasteceu. Aí depois que a gente abasteceu todo o carro, o outro caminho foi tranquilo, com sinal foi bem tranquilo. E aí a gente foi parar lá em Banff, perto do Lake Louise. E aí foi o dia todo ele dirigindo, ele não conseguia postar nada, não tinha sinal também na internet, chegou cansado e aí dormiu. Aí como a galera sabia que tinha tempestade, e aí eu. viu que a gente pegou A galera o carro, aí saiu as notícias, saiu as coisas, acabou, foram de arrasta. Começou umas teorias. Eu falei, Uhum. gente, Porque ele não some. acabou. E não sobe. E eu mandava WhatsApp e um certinho só. Eu Não falei, tinha sinal. meu E Deus agora que do ele foi céu. pra África também? Que foi... Tá sabendo, né? Que ele Não. foi há um tempo atrás? Não. Tem o quê? 6 meses, 7? Não, tem um ano da Um ano? África. Que ele Não. tava na África, no safari, o Ramon. É, que ele andou com os leões, teve um negócio Ele assim. também sumiu. A gente Ele é ficava louco, gente. E lá não tinha Juro, se eu- sinal. se eu pego, eu mato. Pois Meu é, Deus, mas a hora foi que eu isso. vi que não chegava, aí começou as teorias no TikTok. Ai, porque eles vão pegar essa estrada aqui que é a Aham. mais perigosa, que não sei o quê. E que era tem perigosa. as geleiras. Não, né? Nevada. Gente, a estrada tem era tempestade. gelo puro, gelo Eu puro. imagino. Eu já fui pro Canadá, nem tava. Eu fui pro Canadá, era meio que era começando o verão. Sim. Era, sei lá, tava menos 5. Eu já congelei. Eu Lá era não menos conseguia. Eu andava na 29, rua, menos 30. escorrega andando na rua. Escorrega. Você cai uns tombos assim, besta na rua. E eu falei, pronto. Acabou, não Aham. sobreviveram. Aí depois aparece vocês lá. Ai, gente, tá cansado, dormiu. Eu queria matar.
Falei, nossa, nem pra atualizar. Fala, não, tá tudo bem. Agora, quando ele falou, Caio, eu tenho que focar bastante. Aí eu falei, você quer que eu dirija um pouquinho pra você poder dormir e descansar? Aí ele falou, então tá, dirige. Aí eu fui pegar o carro. Na mesma hora que eu peguei, tinha uma curva pra virar. Esse fundo do carro não foi pra trás. Se tivesse um carro atrás, poderia bater. Deslizou. Eu não sabia como, porque se você sair um pouquinho do controle, você tá Já ali era. deslizando, já era. Aí na mesma hora eu freiei, o carro ficou de lado assim na pista. Se viesse outro carro do fundo ia bater. Meu Só que como Deus. era no meio do nada, não tinha tanto carro, né? Aham. Aí a Ramon deu a cochilada, Obrigada, ele Bruga. acordou assim, assustado. Aí eu falei, não dá. Se eu pegar isso aqui, eu gelei, eu Meu quase Deus. desmaiei na hora, fiquei morrendo de Eu medo. imagino. Ai, Porque gente, eu se perdi o coloca em controle tanto do carro. A gente se coloca em tanto perigo. Mas, Ó, Nossa. pois é, mas enfim, deu certo, chegamos no lago. graças a Deus. Foi muito lindo, é uma viagem bem bonita. O Lake Louise, Banff, essa área de Alberta, né? É muito bonito. Não, é lindo. Eu vejo É pelas maravilhoso. imagens mas acho que eu não iria. Mas correr foi uma esse risco. coisa, foi Nossa, bem menos arriscado. 29 é mais frio do que a Finlândia. Muito mais frio que a É mais Finlândia. frio. A gente Ah, é foi... mais frio que a Finlândia? É mais frio. A época que a gente foi no Canadá, na Finlândia a gente pegou tipo menos 10, menos 15, 9, Menos menos 15. 15. Agora no Canadá, quando chegou em Banff, tava menos 29. 34. Gente, lá no Canadá tem histórias de tipo, ah, o carro quebra. Se você não tá com o sapato apropriado de neve, você desce, aí o dedo congela, você perde o Meu dedo. Deus, É assim. não sabia não. Eu fiquei 10 minutos assistindo minha mão quando a gente desceu do carro. A vez que eu fui pra lá, a moça que tava dirigindo o carro falou, ó, se acontecer qualquer coisa, não saiam do carro. Tipo, espera dentro do carro, com o carro ligado, quentinho, não sai do carro, porque se saísse, porque eu tava com um tênis. Ela falou, você tá com tênis, não sai, porque você pode dar coisa no seu E dedo. fora- E eu assim, quê? Ela falou em inglês, eu, what? E fora os ursos também, né? Que pode aparecer. Urso! Os ursos, Ah, sim. gente! Fora os ursos. Nos hotéis que a eles gente estão ficava, tinha os sprays. Caso um urso chegasse perto, pra você fazer assim no rosto do urso. Porque o urso inverna, né? Mas vai que ele acorda. Mas, não, tem muito urso, Tem muito urso. no Canadá. Pô, é Todos os verdade, hotéis que a gente né? ficava, tinha assim, em cima da mesa, o spray pro urso. Caso que o urso chegue perto, quebre E ele a quer me janela. levar lá, eu não quero mais não. E eu quero voltar. Não quero mais não. Você quer voltar? Quero. Isso aí iria? Ah, eu iria. Ah, gente! Te contando aqui a história perigosa, eu iria. Ai, a vida é Mas tão falar pra curta. vocês, foi assim, uma das estradas mais lindas que eu peguei da minha vida. Foi chegando até lá, porque eram muitas montanhas. Eu me senti em Crepúsculo, porque as árvores com a Não neve, assim, parece era mesmo. muito lindo, muito Verdade. lindo. Era... Que loucura. E você, Lua, Mas, conta? mas foi isso, né? Voltando no assunto que eu Do falei. Aí o Carlinhos me viu com Sim. o Com Ramon. o Ramon e te chamou. E aí viu alguns conteúdos que eu postava de vlog, tipo, narrado, sabe? Você fazendo uns vídeos, narra Aham. por cima. Aí foi a partir dele que ele me conheceu. Aí ele perguntou pro Ramon como eu era, se era tranquilo. Aí o Ramon também meio que fez a ponte e me indicou. E vocês já se conheciam como antes? Aí Internet. tem história. Eu não Fala. lembro Eu se quero foi saber, ele que se- começou a me seguir ou foi eu que comecei a seguir ele. Então, como é que vocês se viram assim? Apareceu algum vídeo, é isso? Alguma foto? Eu acho Vamos que explorar. apareceu alguma foto e aí eu segui ele ou tu me seguiu primeiro? Eu não lembro. Mas isso faz Acho que você muito me tempo. seguiu primeiro. Eu devo ter seguido ele porque eu achei as fotos bonitas, assim, um feed bem clean pra me inspirar, né, gente? Tem que inspirar, porque eu criava conteúdo. E aí... Não, mas era uma fase que a gente pensava muito em conteúdo Tumblr, Mas coisa é assim, né? Nas verdade, fotos. sim. E também eu lembrei que eu já tinha visto vídeos dele no TikTok. Uhum. Que os vlogs que ele postava viralizavam lá. Então eu acabei assistindo. Aí eu vim aqui pra São Paulo e fiquei na casa de 3 amigos meus. Não, 2 amigos meus. E eu tava com uma amiga minha, a gente foi viajar pra praia. Isso no final da pandemia também. E aí esses amigos meus também era dele. Aí a gente... Eles eu estavam em liguei pra- ligação e eu acabei falando com ele pela primeira vez. Só no celular. Só no celular. celular. Só que ele morava em Nova York nessa época. Então a gente nunca manteve muito contato, assim. Era mais interação de stories, tipo, responde aqui, responde ali. Uma curtida. Ele também não era Era. assumido na época, porque- eu não, então eu não sabia qual era a sexualidade dele. Ele também não sabia a minha, apesar de ter um duplo sentido, assim, tipo, eu imaginava, né? Mas eu não tinha certeza e também não ia perguntar na época, porque eu também não era assumido. Sim. E aí a gente conversava coisas básicas, mas nunca tinha se visto pessoalmente. Até que poucos meses antes de começar a Casa da Barra, ele voltou pro Brasil e me chamou pro aniversário dele, na Bahia. Foi em julho. Foi em julho. A gente se conheceu em novembro, dezembro. Eu chamei, ele não me respondeu. Depois de uma semana, Ai, não deu pra me ir, parabéns. É que eu tinha visto. Aí sabe quando você vê a mensagem e esquece de responder?
Foi o que eu Você fiz. Aí eu esqueceu de responder. fui. Olha. Mas foi melhor, né? Porque imagina se a gente tivesse Mas visto. aí que eu penso, ó, foi melhor. Tudo. Gente, tinha que acontecer, né? É. Aham. Tinha que ser desse jeito. Talvez se a gente tivesse conhecido antes, a gente É. não Não teria teria vivido ido. a nossa história do jeito que foi. Verdade. Uhum. Mas como que o Carlinhos te chamou? Eu tava em uma festa também, com alguns amigos meus, que era o São João da Vila. Já ouviu falar? Sim. Que ele fazia antigamente. Isso também antes de eu conhecer ele. Então, mas No como que começo ele te do ano. chamou pro São João? Não, eu fui com um amigo meu de Penetra. Você foi de Fui de penetra. penetra, gente. Olha. E ele deixou? Então, tinha muita gente, tinha mais de 1000 pessoas na festa. Ah, então, tá. acabou passando meio assim despercebido. Conhece o Eunivan? Sim. Fotógrafo? Sim. Então, fui com ele, porque eu já tinha feito trabalho com ele. E aí, eu tava lá Ah, dançando, você que falou, me tipo, divertindo. quero ir junto. Aham. Entendi. Ele falou, ó, vai ter o São João da Vila, é muito legal, vai ter vários influenciadores, é bom você fazer um network. Aí eu falei, eu vou. Como era perto da minha cidade, né, eu morava em Recife. Não era tão perto, mas tipo assim, dava pra ir de carro. E aí eu fui, e eu comecei a me divertir, fazer amizade. E, tipo assim, ele tava no palco, gravando stories, e eu tava embaixo, assim, eu tava dançando muito. Comecei a chamar atenção na festa. E aí ele passou Ele filmando. dança muito, Luan. Aí na hora que ele Muito, apontou muito, a câmera pra mim... Ah, ele... o Carlinhos. Foi, Sim. o Carlinhos. Ele apontou a câmera pra mim, aí falou, você tem brilho e vou te levar pra Casa Barra. E aí eu fiquei tipo, E super eu vi esses feliz. stories depois. Eu tenho stories até hoje, eu tenho que procurar até. E aí depois disso ele começou a me acompanhar, ver o que eu postava e falou que eu ia entrar. Só não me falou quando. Então ele passou mais ou menos 6 meses me acompanhando até realmente me chamar. Igual a mim. Passou, tipo, ele falou quando tava com o Ramon. E aí ele, tipo, meio que observa se realmente a pessoa. Porque é o projeto dele, ele vai ter não vai chamar qualquer pessoa, né? Ele meio que Não, e tem estuda. que render também, né? E tem Não, que é. render. Porque- Então ele tem que estudar da melhor forma pra quando chegar fazer sentido. Nossa, e eu fiquei. Aí eu acho que ele descobriu que a gente se seguia. Ele viu Aí eu acho que ele comentários, viu ele falou pra gente, ele viu comentários. comentários. Aí sabe foi- aquele filme vermelho, branco, azul e cinza? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não assisti. É um filme LGBT que tem um príncipe E o o filho da presidente. Aí, um é moreno e outro é loiro. Ele assistiu esse filme, na época tava muito famoso, eu também assisti, o Caio também assistiu. E aí, depois ele chegou pra gente, dando ideia da gente reproduzir isso da nossa forma, só que no projeto dele. Aí contei essa parte. Uhum. Ah, e aí? E aí ele perguntou pra mim, né, se eu... Primeiro eu tinha perguntado se eu conhecia o Luan. Aí eu falei que sim, conhecia. Aí eu acho que ele perguntou pra você, né? Perguntou. Então bora fazer uma ligação nós três. Pra A vocês se reunião. conhecerem, uma reunião, pra gente falar sobre. E aí? A gente Aí tava teve tão a nervoso. ligação. Aí ele Juro. ligou, aí ele perguntou, E passou você as tava ideias. morando aonde? Já tava no Brasil, eu No tinha Brasil. voltado já pra poder trocar o meu visto O pra visto. estudante. Uhum. Juro, foi tudo num tempo muito certo, porque eu tinha terminado o colégio, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Então, tipo assim, foi tudo num momento Quando tinha que perfeito, ser, né? sim, Uhum. juro. Aí ele passou a ideia e aí a gente topou. E assim, a gente foi o. Não tinha isso antes na Casa da Barra, tipo, um casal LGBT. Tinha um Carlinhos e o Lucas. Aham. Aí a gente foi, tipo assim, o segundo, né? E o Ele primeiro nunca- a dar um beijo E o público. primeiro a dar o beijo público. Foi. Então Mas foi aí vocês muito- foram sabendo que vocês iam ter que beijar. Não É que que- tinha que não que- beijar, mas que a Poderia gente acontecer tinha- tudo ou nada também. Pode acontecer A gente- tudo ou nada. Viveu. E ele foi Entendi. contando a história de acordo com o que a gente ia vivendo. Tinha a Vocês proposta. não são, tipo, obrigados a viver essa história aqui. Não, não Entendi. somos. A gente só se entregou ao projeto. E outra coisa que eu prometi pra mim, como eu falei, sobre os comentários que a gente falava da internet. Eu não era assumido na internet, nem o Luan. Então, pra mim, eu pensei, meu Deus, vai tipo, ter muito comentário ruim, vai ter pessoas massacrando a gente, vai ser uma loucura. Então eu falei, pra eu viver esses 7 dias e conseguir dar meu melhor, se eu entrar na internet, só vai ser pra postar minhas fotos ou meus vídeos durante o projeto e pegar e guardar, não ver nenhum comentário. Só que chegou a partir do 4º dia que a gente estava lá, era loucura, era tipo assim, 5.000 comentários e só coisa boa. E aí nas páginas, o povo, meu Deus, eles são lindos, eles são fofos, isso de fofoca. Não era, tipo assim, não tinha nenhum hater. Aham. Aí eu começava a ver, eu falei, meu Deus, gente, como assim? A cabeça de todo mundo, assim... Se inspiraram? Todo mundo, exato, Aham. porque apresentou o amor de uma forma muito limpa, pura,
legal da forma que ele Vocês contou. conseguiram se entregar mesmo, Foi. né? E não ficaram com Aham. aquele medo de, o que... Foi, a gente se entregou, eu não Me vi os diverti muito comentários, também, a gente se divertiu muito. E Vivemos. tudo que ele gravava era aquilo ali, não tinha um roteiro a se seguir, entendeu? Então a gente só vivia. Então, como foi pra vocês isso, a questão da sexualidade? Vocês não falavam disso antes, né? Não. E pra família, como foi? Como vocês conversaram ou não? Vocês esperaram sair pra falar? Então, pra mim foi... Eu fiquei com muito medo, porque era algo novo, assim, que eu ia falar pra minha família, pros meus amigos, porque, querendo ou não, eu tinha, assim, um pouco de receio, sabe? Só que aí eu parei pra pensar, então, eu tô indo pra um projeto muito grande, pode ser que seja a oportunidade na minha vida, então não vou desperdiçar por medo. E aí, uma semana antes, eu levei minha mãe pra jantar em um restaurante, né? Porque eu não sabia a reação dela. Eu falei, bom, se for aqui no restaurante público, ela não vai poder dar escândalo. Aí eu, mãe, pensado. tudo bem? Pensado. Vamos no restaurante tal, ela já estranhou, né? O que é que tá acontecendo? Você nunca me chama pra jantar. Num restaurante muito específico. Aí a gente foi. Então, mãe, tem um projeto tal. E aí eu vou conhecer um menino. Que provavelmente eu vou ficar com ele. Aí ela ficou sem entender. Eu tentei explicar assim da melhor forma possível. No final ela falou pra eu ser feliz, que era pra dar o meu melhor. Quando ela viu tudo, ela acabou surtando um pouco. Mas isso é mais pra frente. Aham. E pro meu pai, 2 dias antes ou um dia antes de viajar pra Maceió, eu falei pra ele, então, pai, eu vou conhecer o menino, tal, e provavelmente a gente vai ficar juntos, assim, né, se conhecer melhor. Aí ele, então você corta pros dois lados? Tudo bem, seja feliz. Ele foi super tranquilo. Eu pensei que ele ia ficar com muito mais... O medo tava mais em você. tava mesmo, mais em mim, então... Ainda bem que eu falei, né? E aí... Só foi, pros meus amigos eu não falei nada, deixei todo mundo ver na hora. Inclusive eu tenho uma amiga que ela participa hoje em dia do rancho, que é a Clara. Ela não sabia de nada, quando ela viu tudo, ela ficou, meu Deus, não acredito, porque ela era apaixonada em mim na época. Mentira. Foi, Ela falou, já era minha chance. já era a minha chance. Aí foi assim um choque pra todos os meus amigos e pra minha família eu falei um pouco antes, só pra minha mãe e pro meu pai. Mas Não, como você pro meu se irmão sentiu? eu falei primeiro que todos. O seu irmão que tem a filhinha. É, Aham. eu falei primeiro que todos. Ele me apoiou muito, falou que era pra contar com ele pra tudo. E falou pra eu ter calma, caso meus pais não lidassem da melhor forma, porque seria algo novo, né? Pra mim, eu tava muito nervoso, mas quando eu falei, foi como se eu tivesse tirado um peso da minha vida. Tipo assim, sabe quando você realmente pode ser quem você é? Sem ter medo de julgamento de outras pessoas ou se esconder por tais motivos. Não, com Então, certeza é um peso que você tirou, com É, certeza. eu só me sentia assim, uma pessoa livre e feliz. Porque antes eu não me sentia 100% assim. Apesar de ser feliz, eu não me sentia livre, sabe? Tipo, de contar com meus amigos, de poder falar de todos os assuntos. Então era uma vida que eu não podia expor. E depois disso foi... Tudo começou a dar certo na minha vida, depois que eu tirei esse peso. Então pra mim foi muito Acho que importante. brilha diferente, né? O brilho é Sim. diferente, É, sim. que legal. Senti muito isso também. Que bom. E é uma ajuda, acho que o projeto não só mudou sua vida profissional, como a vida pessoal também, né? A vida pessoal, principalmente, total, né? Total. E como Sim. foi pra você com a sua família? Pra mim, então, minha mãe sabia que eu ia entrar no projeto. Acho que chegar perto ali, eu contei pra ela que eu ia entrar, mas estava criando coragem ainda pra. Falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não ficava Meu procurando, Deus, eu saber. tô parecendo a Wandinha, gente. Por quê? Com a golinha aqui. Eu vou tirar. Eu acabei de ver, eu tava feio esse tempo todo. O que parecendo a Wandinha? A golinha. Tá meio estranho, eu vou tirar pra ficar mais jovem. Tira. Falando sério. Não, mas tá lindo, fica tranquilo. Tá lindo assim. Pronto. Foi mal. Parecendo a Wandinha. Muito bom, do nada. Mas aí foi isso aí pra minha mãe. Eu contei que eu ia só, não falei como é que ia ser, a história nem nada. Aí chegando uma semana antes, eu fiz um jantarzinho só com ela. Meu pai não tava. Aí eu falei, vou contar primeiro pra minha mãe, aí depois eu vejo com a Você ajuda é da minha filho mãe. único? Tem um irmãozinho de. Ah, o irmão mais novo. De 8 anos, Sim, irmão mais sim, novo. sim, verdade. E aí eu falei, eu vou fazer um jantar, aí eu cozinhei, aí eu falei, nesse jantar eu vou aproveitar e fazer um vídeo e gravar a reação dela, porque eu já tenho um conteúdo já pra depois guardar pra sempre pra ver como é que é. Aí eu escondi a câmera, fiz o jantar, preparei a mesa, tipo, pra fazer um conteúdo depois, né? E aí eu escondi o celular, fiz o jantar lá e tal, fiz um risoto, e aí eu fui e falei pra ela, aí ela apresentou super de boa.
tranquilo, porque eu acho que ela, enfim, foi super de boa, minha mãe. Bem tranquilo. Aí sim, aí ela falou, aí só precisa ver com o seu pai, né? Você precisa falar pro seu pai. Aí como o pai tava com mais medo de falar pra ver a reação, não sabia como falar também. Fui enrolando, fui enrolando, fui enrolando. Aí eu fui pra Maceió sem contar pra ele nada. Mas que medo? Hã? Você estava com medo da É, reação? não medo, mas também não sabia como falar, da forma como falar. Aí eu fui pensando esses dias. Aí o Ramon também tava me ajudando de casa no telefone. Eu ligava e falei, meu Deus, Ramon, será que eu consigo fazer isso? Quando eu chegar lá, tipo, o Brasil todo vai ver. Tava com muito medo de tudo. Mas eu também, ao mesmo tempo, na minha cabeça, eu falava, então, pra você se destacar, você tem que ser você mesmo na vida, em tudo, né? Você tem que ser você mesmo, tem que fazer o diferente. E o diferente que, querendo ou não, que vai contra o pensamento de todo mundo, é o que te choca, o que, tipo assim, e você eu mesmo, não vou estar fingindo ser uma pessoa. Uhum. Então, quando você é espontâneo, dá certas coisas. Então, ele falou pra eu ser quem eu realmente vou ser lá, que eu sendo a pessoa que eu sou, vai dar tudo certo, vai fluir. E aí eu contei pro meu pai, acho que foi, deixa eu ver, Um dia antes eu tava. foi um dia antes de entrar. A gente tava no hotel já lá, porque quando a gente vai, a gente fica em um hotel, Aham. meio que isolado. Tipo, como é que fala? É confinamento. Confinamento, exato. No confinamento com os novos participantes. Ai, eu não sabia desse pré. Aham, que tem um tem. pré. Sempre. E a Ah, gente vocês já fica- se conhecem, então, todo mundo antes de entrar. Aham, os novatos só. A gente vai Hum. pra um hotel à parte. E aí a gente se conheceu lá. E aí foi quando eu falei pro meu pai. Ele ficou no começo pensando que era só pro projeto. Era, não, vai ser só pra história, né? Falei, não, vai ser. Pode ser real também. Aí ele ficou meio em choque assim. Aí minha mãe viu que ele tava preocupado e ficou preocupada também, porque meu pai agora era vice, agora é prefeito, ele ganhou como prefeito. E aí era mais ligando pra comentários, eu acho, do pessoal, do que ia falar, por ser cidade pequena também. Uhum. E é loucura que hoje em dia. A gente foi lá na Foi. eleição. Foi o lugar que eu mais tirei foto na minha vida. Eu fiquei, Eu sei também. lá, 4 horas, 6 horas tirando 3 foto sem dias parar. todos os dias. 3 dias todos Foi os muito dias. carinho, muito Uma amor. multidão assim, a gente tirou, sei lá, 5, 6 mil fotos, eu acho. Nossa. Muito Todo bom. mundo, assim, depois do projeto abraçou, tipo, muito, muito. Todo mundo amou muita história. E aí era mais medo do que o pessoal ia falar, do que o pessoal ia reagir. E é loucura, porque tudo isso é por conta de outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas Entendeu? eu acho, agora como eu sou mãe, né? Eu acho que não. A questão é, a gente sabe que a gente vive num país muito preconceituoso. Uhum. E não é o que as pessoas vão. É como as pessoas vão reagir na questão de Exato. segurança mesmo, né? A Também gente de sabe o segurança. quanto é perigoso hoje em Aham. dia. Então, como a pessoa pode reagir, o que pode fazer, enfim, acho que é mais uma questão de proteção dos filhos, sabe? Uhum. Você quer que Proteção. você não quer que seu filho sofra, você não quer que seu filho aconteça nada com ele. Então, é uma forma de não deixar nada de ruim chegar, Nem que as sabe? pessoas falem coisas ruins também, É, senão que você vai te ficar mal, machuquem. E aí foi isso, eu falei, então, é minha oportunidade, vou ser quem eu sou, vou dar meu melhor. E eu senti no fundo que ia dar certo. Você E também sentia? sentia no fundo Eu que ia dar também. certo. Tinha certeza absoluta, porque eu falei, vou ser quem eu sou. E o Brasil vai gostar de mim. E por ser uma pessoa legal, e ser espontâneo. Vou entrar assim de coração aberto e viver quem eu sou mesmo, entendeu? Uhum, uhum. E aí foi que passou a dar tudo certo. E graças a Deus, hoje em dia, todo mundo apoia. Todo mundo abraçou a nossa história, como eu pensei, também teria, para mim teria comentários ruins nas páginas, na internet, mas pelo contrário, foi só coisas positivas. Não, a galera ama vocês. Uhum. Gente, eu falei já, toda vez que a gente abria a caixinha era Caio Lua, Caio Lua, Caio Lua. Falei, não, e o bom é que o nome de vocês combina, né? Parece até uma Aham. dupla, não Parece parece? dupla, Caio é. Lua. Parece real, dupla sertaneja. Ah, E eu, gente, até nisso eles combinam. E como foi quando vocês entraram? Que o primeiro contato pessoalmente, então, foi no hotel. Foi no hotel. não. Não foi no hotel. Foi. Antes. Conta essa história também, teve Conta. um pré. Então, antes da gente ir pro projeto, mais ou menos 2 semanas antes, 3, né? A gente Foi se 3. conheceu pessoalmente, eu e ele, pra ver se a gente ia se dar bem, se, tipo, tinha química, entendeu? Essas Mas coisas. por conta própria, assim. Não, o Não. Carlinhos falou, vou ver se vocês vão se bater pra ver se realmente quando chegar no projeto vai fazer sentido. É. Aí eles falaram que sim, a gente faz Aí acontecer. ficou eu e ele no mesmo hotel e a gente se conheceu pessoalmente lá. Então foi super incrível. A gente Aham. ficou 2 dias juntos, né? Não no Ah, mesmo vocês ficaram quarto. já, então? Vocês já tinham ficado? Ai, O quê? que vergonha essa parte. Já. É. Sim. Aham. É porque detalhes. É.
Não precisa dar detalhes. Não, assim, então. Não, era pra saber se tipo, vocês já se encontraram, já se gostaram de cara, Sim. ou foi Não, uma a gente, coisa a que gente se foi sendo encontrou construída. num hotel, aí a gente se viu, aí a gente saiu, foi conversando e tal. Aí E a gente foi foi pra à praia à noite, né? noite. Depois na praia. Aí a gente estava no mar à noite, assim, uma coisa bem romântica. Entendi tudo já. Aí foi. Aí ele me puxou e me deu um beijinho. E Ah. pronto, a gente ficou pela primeira vez. Gente, Foi. muito Mas aí ninguém romântico. sabia. Ninguém sabia. Aí foi num. Quando chegou num projeto, aí foi num sétimo dia, não. Quinto dia? Quinto dia, quarto, não? Foi, quarto, eu não sei. Quarto. Que foi mostrado, exposto, né, pro pessoal. Aham. Um quarto dia mais ou menos. Aí, meu Deus, o pessoal ficou louco. Ficaram. Foi Não, lá. foi uma loucura. E Aham. depois do reality, quando vocês saíram, como foi o pós? Nossa, foi assim, ó. Foi diferente. Foi bem diferente. Foi muito bom. Eu lembro até hoje porque era perto do Natal e o pessoal fez amigo secreto lá na casa e a gente liberou pra gente ir no shopping. E aí a gente tava no Uber. Antes de a gente descer no Uber, o carro preto assim, o vidro preto, não sei como vira, assim, 5 pessoas na saída do shopping já começou a gritar: Caio e Luan! Aí eu falei: Gente, foi muito "Que engraçado. loucura!" Tipo, uma mulher virou assim e falou: Caio Luan. Aí a outra: Caio Luan, Caio Luan. Aí começou, Isso O no shopping shopping, todo. lá em Maceió. Aham, lá em Maceió. na porta do shopping. Aí eu fiquei, gente, que loucura. Eu Porque fiquei. não dá pra ter dimensão, Não né? dá. O quanto as e pessoas foram acompanham dias, mesmo. E foram em dias, porque tipo, a gente tava dentro, preso ali. E aí em dias, no sexto dia, a gente saiu. E a gente não conseguia fazer nada no shopping. Porque era o tempo todo, muita gente, Muita gente, todo muita mundo gente. conhecia. Que E loucura. E a gente passou um tempo, a gente ia pra comprar um brinquedo, a gente passou horas no shopping, porque... Passou 3 horas no shopping. Aham. Foi. Os pobres, Falei- gente, só queriam comprar um brinquedo, não conseguiam nem andar. Mas Aí eu falei, que Mas foi um dia muito isso? marcante Foi marcante. na minha vida. Antes- E aí vocês conseguiram ter noção, Uhum. dimensão do que tava acontecendo. Sim. Foi, aí teve a farofa também, até na farofa, tipo, foi uma loucura, todo mundo, assim, parava, falava. Que Eu demais. sei lá, às vezes eu acordava assim, dormia, ficava sem entender. Era meio confuso, assim, pra Então, mim, na minha porque cabeça. foi do dia pra noite, Foi do dia pra noite, basicamente, porque né? normalmente é um progresso, né, que vai indo e vai acontecendo. É, comigo é assim, há, sei lá, mais de 10 anos. Sim, Nunca teve um momento que, bum, explodiu Game Aham. of Não, é um é pouquinho. um progresso. É, A gente foi em dias, aí do nada, pá. que É. loucura. E pra você, como foi? Pra mim, foi a mesma coisa que ele, praticamente. Porque por mais que eu trabalhasse com internet, eu não tinha essa dimensão assim, sabe? Tipo, de ser muito popular. Tipo, ao ponto- furou a bolha, né? É, ao ponto das pessoas pararem pra tirar foto, pra conversar e dar presente e gritar o nome. Então, pra mim foi diferente, mas assim, eu amei. Foi o que eu sempre quis na minha vida, ter pessoas que me acompanhassem, que gostassem de mim. Então, pra mim foi muito gratificante. Pra mim, a minha certeza foi que eu realmente estava no caminho certo, que era pra eu continuar fazendo o que eu faço hoje em dia, que é trabalhar com internet. Então, pra mim foi assim, felicidade pura. Amei. E quando vocês. Quando assim, caiu a ficha de que vocês estavam gostando realmente um do outro, de que era. Que ia virar namoro, que era uma coisa séria. Na viagem da Finlândia. A gente fez uma viagem depois no Sim, final do ano. No Natal. Aí foi Paris, Finlândia e Orlando. Que foi quando eu encontrei vocês, não foi? Foi. A gente encontrou É, num shopping, no não foi? shopping, aham. Foi. Foi lá. Foram poucos. Um pouco antes, né? Que a gente viajou primeiro pra Paris, aí É porque depois foi muito Finlândia. romântico. Paris, aí foi legal, aí teve a Finlândia, foi mágico. Aí a gente viu a experiência juntos, aí veio depois os Orlando. parques, Orlando. Aí juntou tudo, a experiência legal, as coisas boas, Depois a disso a gente não se companhia. desgrudou mais. E aí depois a gente não se grudou mais, não foi? Todos os dias juntos. E isso você morava na Bahia Eu morava já na mo- Bahia, e você em Recife. em Recife. E aí vocês vieram pra São Paulo pra morar juntos, já ou não? Só que aconteceu, aí como tinha muita. A gente tinha o projeto, só que eu não voltei pra Bahia porque o projeto acontece 3 em 3 meses, 2 em 2 meses. E aí também tinha muitos trabalhos que a gente fazia, viagens, propostas. Então era muito complicado eu sempre voltar pra minha cidade pra poder pegar vários voos, porque minha cidade é interior. De Recife é mais tranquilo, mas é meu interior. Então não tem aeroporto. Aí eu ficava mais por aqui em São Paulo, pegava Airbnb. Também. E aí tinha muitos eventos também que a gente ficava indo. Então foi praticamente 1 ano e meio Um ano só e meio. viajando. Viajando muito. Trabalhando muito. Trabalhando muito, sim. A gente não tinha um lugar fixo. E aí a gente não tinha um lugar fixo. Aí eu ia visitar minha família, passava uns 4, 5 dias quando tava tranquilo. E depois voltava e ficava viajando. A gente não parava, porque tinha muita coisa. Você Sempre- também. Também. E juntos, fazendo Sim. isso tudo juntos. E juntos. Foi. E ainda bem que era junto, porque eu fico imaginando, eu não daria conta de dar as coisas Meu. tudo sozinho.
E aí tem a questão também de começar com assessor, com equipe, que era uma coisa que a gente não Não tinha muito conhecimento. Uhum. E aí foi bem conturbado, assim, a situação. Se a gente não tivesse juntos, a gente É. não conseguiria, eu acho que nem fazer a metade do que a gente fez. Porque é um muita apoio emocional responsabilidade. também, É um né? apoio De você emocional, lidar sim. com tudo. Tem uma pessoa do lado que tá passando pela mesma coisa que você. É. E os dois se ajudando, com certeza, você cresce muito mais do que Verdade. você Sim. sozinho, né? E aí vocês decidiram morar juntos quando? Faz o quê? Acho que Poucos no começo meses, né? do ano, né? Foi no começo? No começo. Qual ano? Antes. Então, que a gente tava em Airbnb. Oh, propaganda, meu Deus. No Airbnb, pode falar. Airbnb. Não tem problema. E aí, eu tô ficando E neurótico. eu falo do Airbnb todo dia. É. E aí a gente precisava de um lugar em São Paulo, a gente achou um apartamento, aí começamos a morar eu, a Duda e o Caio. Conhece a Duda Rubers? Aham. Uma amiga nossa. Porque como a gente viajava muito, a gente precisava de um lugar pra guardar nossas coisas, Pelo menos pra deixar as coisas. ser um Pra lugar ser um de ponto apoio. É. Só que E a aí- gente viajava tanto, só que quase nenhum viu o outro. A gente porque mal se ela via. também viajava muito, a gente também viajava muito. Era só pra guardar as coisas, né? Era basicamente pra guardar as coisas, aí ficava lá parado, praticamente. Nossa senhora. Fantasma. Como é que é? Sabe aqueles box pra guardar as coisas? Um Ah, negócio daquele Exato. resolvia. A gente, gente tem tem. também. Porque também não cabia no apartamento. É muita coisa que a gente conseguiu durante esse tempo. É muito. Todas as viagens, né? A gente trazia, sei lá, 3, 4 malas. E aí era muita coisa. Nossa, mas o que? Roupa? Roupa, presentes dos brinquedo. seguidores que eles dão. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Que legal. É. Ah, e e aí, aí? a gente pegou esse apartamento porque cada viagem que a gente fazia era mais mala que a gente chegava. 4, 5. Só no galpão a gente tem 22 malas. Fora as que a gente tem no nosso apartamento. Aham. Tudo cheia de coisa. Mas, gente, calma. Cheia de roupa. Tudo de roupa. Cheio de Vocês roupa. têm que desapegar. A gente Vocês vai nem usam fazer esse isso. negócio. Exato, Não. tem de fazer isso. Aí eu fui na minha cidade agora porque eu tenho meu quarto lá na minha casa, né? E aí eu peguei um monte de roupa, doei, porque não tem onde botar. Não tem onde botar roupa. Tem que Doei um doar. monte de coisa. saí Energia doando. parada, a gente não pode. A Se não gente, usou. a gente vai doar. ó. A gente quer fazer isso em julho. Em julho. Nossa, vocês podiam fazer um bazar Uhum. A gente Com vai fazer um galera, bazar. ia fazer. físico, né? Uhum. Porque é bom roupa masculina que quase nunca tem no Sim, bazar, assim, sim. sabe? E a gente tem muita E roupa são roupas que bonitas, a gente só usou uma legais. vez, duas no máximo. Tem Roupas- roupa na etiqueta ainda, que eu nem lembro que tá lá. Vocês são consumistas de comprar muita coisa? Agora eu parei um pouco, mas Eu era eu mais. passei um ano sendo consumista. Qualquer coisa, vamos no shopping, qualquer coisa. Vou ali Mas você comprar. acha que é porque você começou a ganhar mais dinheiro e aí Também. você tava vivendo isso? Aham. Ou você sempre gostou, sempre quis? Eu sempre gostei de roupa, sempre gostei de moda, então mesmo quando eu não tinha tanto dinheiro pra poder comprar as coisas que eu gostava, eu já tinha muito. Já gostava. É. Entendi. E aí só foi um plus a mais. É, mas pra mim era tipo assim, eu sempre gostei também de moda, de roupa, mas antes eu pegava assim, escolhia ali as peças, era bem, eu às vezes amava uma, mas tipo assim, não pegava Não podia tanto porque comprar. era tipo assim, pegava as peças exatas. Uhum. Aí quando eu podia pegar tipo assim, olhar ali, quero essa, tipo assim, Foi um nossa, choque. que sensação É boa. uma realização, Aham, né? realização. Eu me sentia no filme. Eu falava, gente, vou no shopping, eu posso comprar tudo que eu quiser, tudo assim, tudo em tal loja específica. Aham, Aí a gente aham. ia Mas lá, essas são gostei muito disso, boa. disso. Aí você pode pegar todas as peças que você realmente gosta e usar e brincar com as peças, com os looks. E é muito bom. E assim a gente foi comprando. E a gente não tinha preocupação, né, de pagar apartamento, É. boletos, que hoje em dia a gente tem, mas na época não. Hoje em dia eles chegaram, os Aham. boletos chegaram. A vida adulta chegou, eu só era uma criança, um adolescente, gente, na época. Nossa, gente, essa vida de pagar boleto não acaba Eu não nunca. aguento segunda-feira. Eu já acordo assim, Segunda-feira. irritado, juro. Por quê? Vocês pagam tudo na segunda? Muita Geralmente- coisa na segunda, né? Começam a mandar mensagem pra mim na segunda-feira. Olha, boleto e tal, é isso, boleto disso, boleto daquilo, conta disso, parcela de apartamento. Ai, meu Deus do céu, já me dá uma dor de cabeça. Quem cuida Juro. das... Como é que vocês fazem a divisão pra organizar a casa de vocês? Alguém cuida do quê? Como é que vocês fazem? Então, recentemente, tem o quê? Um mês, mais ou menos? mês. Eu comprei um apartamento aqui em São Paulo, que é o que a gente tá ficando agora. Ah, tá, entendi. É, e aí ele tá vendo pra pegar mais um mais pra frente, um maior, Um maior. porque eu peguei um menor. Uhum. Por isso que não dá pra trazer as coisas do galpão. E aí a gente vai dividindo, tipo assim, um compra tal coisa, outro compra outra. A gente Mas não tem. não tem um negócio Eu- de, tipo, você é responsável não de, até não no financeiro, mas tipo, você é responsável por fazer o mercado. Eu sou Não, responsável por não, organizar as só contas. A gente vai dividindo. dividindo, Fazendo tudo junto. assim, um paga isso, um paga aquilo. É. Não tem A gente não muito isso, tem não. muito esse de Ninguém separação. esquece, não? Eu esqueço Não, mais Aí esquece mais. de pagar as coisas.
Nossa, porque se eu Mas eu lembro. não organizo... Ele me lembra. Ah, boa. Porque, nossa senhora, gente, às vezes eu devia e não era nem porque eu não queria pagar, porque eu não sabia. É, eu sou assim. Juro, às vezes vem tal pessoa. Né, Caio? Caio me chama de caloteiro. Juro, gente, eu esqueço. Eu também, eu não pago nenhuma das minhas contas. Eu esqueço até quem me deve. Aí ele vai lá e me Ele lembra. esquece até que deve pra ele também. Eu também, eu também. Aí eu tenho o financeiro lá, a equipe do financeiro que faz tudo, porque euzinha não abro nenhum aplicativo não, vou fazer alguma coisa, senão, amor. Eu não Esqueço aguento. tudo, Gente, tudo. Aí eu lembro de tudo. Quem me deve, o que eu tenho que pagar e tudo na hora. Eu gosto de fazer tudo na hora. Porque se eu não fazer, eu procrastino e não faço. É. Então eu gosto de fazer sentar e fazer tudo. Uhum. Aí a gente tem contadora também, esse pessoal assim que cuida do financeiro, né? Sim, sim. E aí chegou essa hora que a gente também teve que procurar também, né? Que a gente não tinha. Aí contador, equipe jurídica, assessoria. Assessoria de imprensa. Aí vai assessoria de imprensa. E aí vai mil e outras coisas, né? Que a gente não tinha nada. Vocês não faziam ideia como era isso. Não. Ou Uhum. vocês, E são coisas que são necessárias Necessárias. pra ter. Tem que ter, querendo ou não, entendeu? É. Então, mas vocês faziam ideia desse... Não sabia dessas Dessa coisas equipe que era que tinha que ter. necessário pra Não. ter. E tem que ter. A gente só fazia viajar e ir no shopping. É. Só isso. Fazer conteúdo. E aí... Mas calma, aí agora vocês estão juntando um dinheiro, é isso? Sim. Juntando mais. Sim, sim. Não. Vocês acham que é por quê? Porque vocês começaram a se interessar por outras coisas, tipo apartamento, coisa de casa? Isso, ou apartamento. Eu falei, chegou a hora de pegar um que já apartamento. passou o. Quando, no começo de Porque no tudo, começo a gente fica deslumbrado, fica. gente. Mas eu já, Ah. já comprei um em Recife também, que era o lugar que eu Ele tem morava. 2. E aí tá alugado hoje em dia. E aí eu comecei a viajar. Aí eu falei, gente, não dá, né? Porque dinheiro não leva desaforo. Não. Tipo assim, a gente vai pra uma viagem, gasta tal. O dinheiro não vai voltar. Não é um investimento que vai voltar. Então a gente precisa de um lugar fixo, um lugar que seja realmente nosso. E uma segurança também de investimentos e guardar também, né? Que é muito Sim. importante. Ter o equilíbrio financeiro. Sim. Porque a gente só gastava. Não, é muito importante isso, gente. Porque a gente não tem Não. educação financeira na escola. Não tem. Exatamente. E querendo ou não, quando começa a vir, a gente começa a ganhar um dinheiro, você fala, meu Deus, nunca vi esse dinheiro aqui. E vai indo, vai indo. Vai E indo. realmente, dinheiro não aceita desaforo. A hora que a gente Verdade. vê, fala, cadê o dinheiro que tava aqui? É, sumiu. Já era, nas E não roupas. volta. Nas Por roupas. exemplo, eu falava, vou viajar. Mas eu ia viajar, não queria viajar no perrengue. Queria viajar da melhor forma, entendeu? E agora uma fofoca. Quando vocês viajam com o Carlinhos, ele paga tudo? Então, o que acontece? Da última vez. Ele... Vai, no, ele paga a maior parte. Porque assim, já tinham, ele não divide, que é o quê? Milhões. Então, o que acontece? Milhões, gente, pra ir daqui pra milhões. fora, milhões. Não, a gente vai, pega A um gente voo Pega o voo até... até, por exemplo, Paris. É. Aí a gente chegou em Paris, tem já o jato pra Finlândia. Aí da Finlândia pra Paris. Vocês foram de jato pra Finlândia. pra Finlândia. Foi. Em Ai, euro. E o quê? Em euro, né? Em euro. Porque lá é em euro. Mas o que acontece? Por exemplo, a gente paga a passagem Aham. daqui pra Paris. Aí Paris a gente fica no hotel, que é mais ou menos 2, 3 dias. A gente paga o hotel também. Aí a proposta da viagem, a primeira, né? Era a Finlândia. Então a Finlândia foi tudo ele. O jato, a casa. E a E a casa é casa muito é mais- interessante, porque é uma super mansão e aí tem várias programações de luxo dentro do pacote. Então quem paga tudo é ele. Então é tipo uma companhia de luxo. Quem foi da última vez até foi o Cristiano Ronaldo com a família na mesma Tava companhia. perto da nossa casa. Era o nossa Cristiano casa. Ronaldo. E aí eles. chique. É uma companhia que, tipo assim, faz meio que o passeio. Você tem uma experiência gastronômica, vai o cozinheiro, então tem café da manhã. É a mesma equipe do jato. É isso? Não, É a equipe diferente. dele. Ah, não, lá, Chega entendi. na Finlândia já é uma outra equipe Entendi. que faz o passeio. Pega a casa, pega os cozinheiros, chefe de cozinha. Uma agência, assim. É, exato, e pega todos os passeios. Aí tem um passeio com as renas, tem um passeio com aquelas motos de neve, tem um passeio com os husky pela neve. Que legal. E aí tem os carros da companhia também, tudo. E aí tem os cozinheiros. Nossa, é muito bom, Gente, porque, é tipo muito assim, eram comidas muito boas, com os chefes, assim, com estrela Michelin. Então, era a entrada, prato principal, sobremesa. Na assim, casa, isso. exato, Na infinito. Bebidas infinitas, assim, tipo, Chique. tudo muito legal. E vai ter esse ano? Esse ano não sabemos. Não Não sabemos. sabemos. A gente foi 2 vezes, o Aham. ano retrasado e o ano passado. Só Mas que aí acredite só que foi. ele sempre fala que é o lugar mágico dele, o Natal Sim. na Finlândia. Então todo ano ele... Ai, eu Tá queria ir querendo- levar as crianças, só que acho tão frio, não Juro. sei se eles têm É idade frio, ainda só pra que aguentar. acontece, eles dão. Quantos anos eles têm? O Caio faz 2. Caio Caio também. É, Que massa. o Caio faz 2 e a Bia tem 5. 5. É. Eles dão umas roupas bem legais. Na casa tem as roupas da companhia. Ah. Então são roupas térmicas. A gente não passa tanto frio, né? Passa não.
E dentro da casa tem aquecedor, então é bem tranquilo. É de boa. Mas a programação lá, além desses passeios, é mais interação dentro da casa. Uhum. É, interação dentro da Porque na casa. neve não tem A gente muito, se né, o diverte quê? muito dentro da Tem, às casa. vezes, os barzinhos de gelo que a gente iria, mas na casa se diverte muito, muito legal. Tem Entendi. uma drinks, aí fica lá, e tem a piscina também, jacuzzi, essas coisas Uhum. assim. Oh, e aí agora vocês namorando, vocês não podem ir pro rancho? Não, Porque é porque não. polêmico, né? Gente, não dá, né? Mas ele- Não dá. Mas vocês que não quiseram ir ou ele falou, não, vocês não vão A porque gente- vocês namoram? Foi Então uma a coisa gente em acordo. conversou, ele avisou já pra gente, antes da gente sair, foi antes da viagem até, antes da gente viajar no final do ano. Ele falou, como vocês estão juntos, porque todas as temporadas a gente pensava em alguma coisa pra fazer. Uhum. Nessa temporada Pra não porque, ficar tipo lá assim, tirando a oportunidade se de pessoas você sem fazer ficar- nada, né? é, Tem que tem movimentar. que movimentar. Se você ficar lá e vai por ir, você não, tipo, não vai fazer nada, não vai aparecer. E a galera que acompanha o rancho em si do projeto vai falar que você tá lá vai te dar hate, porque você tá lá por ser planta. Entendeu? Entendi. Então é bom ir toda temporada com uma história, com um enredo diferente, com uma proposta diferente. Então Entendi. todas as temporadas que a gente foi, teve o pedido de namoro em uma, teve o começo da gente em outra, tipo, sempre tinha alguns tipos Algo de... acontecendo. Algo É. acontecendo. Uhum. Só que chegou três temporadas atrás, que a gente tentou estudar alguma forma, só que, tipo, não tinha, né? Mais ou Não. menos, a gente já tava namorando. Tipo assim, a gente tem muitos amigos lá, a gente se divertia Sim. bastante. Tipo assim, são 10 dias só se divertindo, comendo super bem, com várias pessoas, com shows incríveis enorme, né, também. gente? Aham, é Uhum. super grande. O rancho tem o quê? Eu queria Não ir. sei nem quantos mil metros quadrados. Agora tem uma Agora praia fez lá, uma né? praia. Eu vi. Muito chique, muito incrível. Eu queria ir pras festas E os só. shows também Vai são ser muito legal. perfeitos. Mas hoje em dia, a gente iria, tipo assim, pra ir em alguma festa, ou se a gente tivesse um Sim. quadro, pensar em alguma coisa, talvez Com mais pra frente. sentido, É, que faça alguma que proposta. agrega o projeto, né? E que não seja polêmico também, porque... Entendi. Vocês não gostam muito, não querem estar... já passamos dessa fase já, né? Bem Polêmica. é. É. Tranquilo. É difícil, né? Tá aí. Ó, a gente tem uma dinâmica aqui, que vocês já fizeram em vários lugares, mas a gente pensou em perguntas diferentes. Que é, quem é mais provável? Ai, Tem as plaquinhas aí? meu Deus. Aí, vocês vão escrever eu, ele, Aham. e vamos ver se vocês estão respondendo a mesma coisa. Eles assim, obrigada, Bru. Bora lá. Ó, Ai, meu Deus. vamos lá. É melhor te virar pra lá. Não vale roubar, hein? Tá bom. Gente, a montagem. Quem é mais provável de começar uma DR do nada só porque sonhou com uma traição? Quem? Aí eu escrevo o nome ou... Pode ser eu, ele, tanto faz. Vai. Ah lá, acertaram. Eu? É. Eu que já Você- sonhei uma vez, gente. Você já aconteceu? Já aconteceu, eu acordei com raiva. Ah, eu acho. Acordei acordando ele, assim. Ai, aí depois eu fui... Sei lá, quando você tem um pesadelo, você acorda achando que tá no pesadelo, né? Sim. E aí Cara eu... fechada, cara fechada, Falei, eita, emburrado. fiz o quê, gente? Nossa, já aconteceu Mas também. faz tempo. Acordei pé da vida. Já aconteceu. Eu Depois vai entendo esse passando, sentimento. né? E até você entender que aquilo que você tava sentindo era no sonho. Você Uhum. fala, não, eu tava sonhando. Ah, e eu pro Júlio. É um sinal? É um Que sinal, É isso? né? Você tá louca, pelo amor de Deus. Falei, eu não entendi. Espero que meu sonho. Porque eu não costumo sonhar coisa que Mas também só foi uma vez que eu sonhei. É, só aconteceu uma vez também. Quem finge que tá dormindo pra não lavar a louça? Eita. Gente, já aceitei. É eu. Por quê? Você não gosta? Quem Não gosta? gosto Quem de cuida mais lavar. da casa? Então, eu não gosto mesmo de lavar a louça, mas se você não lavar, vai ficar lá. Porque ele não vai lavar. Não, eu prefiro varrer a casa, passar o pano, entendeu? Mas quem é mais organizado, assim? Eu. Você? Eu. É. Eu sou tudo que não presta, né? Gente, Cadê, hein? cadê? Vamos reagir, Luan? Vamos reagir. Não, mas assim, Bora. eu faço muita coisa também. Faz muita coisa. Fala a verdade. Cite Eu uma, tô muito brincadeira. Cite uma. Bora, Eu- cita alguma coisa. Eu dobro minhas roupas, eu varro a Eu casa. ensinei, né? Dobrar as roupas. Eu não sabia fazer nada, aí eu fui aprendendo. Hoje em dia eu tô muito bom. Antes ele Entendi. jogava sua roupa assim. E achava que a roupa ia aparecer As no malas armário, nas né? viagens, gente, que loucura. Tudo amassada. Vocês chegam de viagem e já desfaz a mala logo ou fica lá? Eu gosto de desfazer, só que essa viagem a gente chegou, tava tão organizadinho, bonito Tava a mala, tão que já deixei organizado. preparada para uma próxima viagem já. Foi. Já fica assim.
Quem é mais provável de esconder a comida do outro? Ai. Caio. Você Às vezes come ele mais? julga o que eu como. Aí eu não gosto, aí eu vou e escondo. Mas você é mais comilão, assim? Gente, Aham. não, ele não é mais comilão. O que que acontece? Mas ele também Ele é. deixa de se alimentar direito pra comer besteira. Isso me irrita. Tipo o quê, assim? Que Tipo que assim, ele ai, gosto de não vou almoçar doce. porque eu tô de dieta. Aí chega 4 horas da tarde e pede uma sobremesa super doce. Aí eu falo, mano, não tem como, vamos ser Aí eu não saudável, mostro pra viver. ele, porque ele vai falar coisa minha, eu falo, não vou mostrar. Porque eu gosto Mas de acordar cedo, treinar, essas coisas Ah, assim, tá. sabe? Você não faz academia? Faço. Faz. Vai. Eu tô Mas pro come, lado. né? Essa semana fui 2 vezes, só não fui ontem. Hoje eu vou, hoje eu volto. Mais fácil. Arrasou. Mas, então você segue dieta, assim, certinho? Não, dieta, mas eu tento me alimentar bem, porque eu fico preocupado. Por exemplo, se a gente for fazer alguma coisa, uma viagem, ou tipo assim, você pega uma fraqueza, por exemplo, uma gripe, a pessoa passa uma semana ruim, né? Tem Aí que estar com a termina- imunidade em dia, tá Eu Tem que certo? tá faço com a minha idade dieta em na dia. minha cabeça. Na minha cabeça funciona. Eu fico mais Não preocupado almoçar do pra comer que... um doce no Tá. meio da tarde. Não posso falar porque eu amo doce também. Você prefere salgado ou doce? Eu preferia doce, mas hoje em dia é salgado. Eu O que parei fez você de comer mudar? doce. Gordura. Ele gosta Eu também, falei. ele fala pra não pegar, julga tanto, quando chega, ele é o primeiro a... Ai, gente, é porque assim, é irresistível. Eu falo pra dividir. ele, Caio, É não muito pede. bom, Ele né? pede, aí eu peço o que ele pediu. Porque assim, se não tivesse lá, eu não ia comer. Mas já que tá, deixa eu pegar uma colherzinha, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Difícil É resistir. verdade. difícil. Se não tivesse lá, eu não ia comer. Foi que nem ontem. difícil. Ah, o que teve? Ele pediu uma sobremesa, era o quê? 2 da manhã. Tava lá a sobremesa, Aí ele ele começou a comer. Aí, vai, me dá um pouquinho aí, vai. Nossa. Ai, gente, que Não tem doce é tão como. bom, né? Não. Quem é mais emocionado assistindo desenho animado? Deixa eu ver. Quem é mais coração mole? Eita, que... A gente nunca assistiu desenho animado. Não, filme, vai. Eu não entendi o desenho vai. animado também. É, ele. Você roubou, né? Você viu? Você ia Não, escrever ele? eu já tinha escrito. Eu já tinha escrito. Você que é Ele. mais... Eu Eu acho que ele sou choraria mais mais que emocionado? no filme, Eu é. sou mais emocionado. E mais romântico também ou não? Um pouquinho. Depende, né? Hoje em dia tá a mesma coisa. Ih, não entendi se hoje em dia tá a mesma coisa. Por quê? É, porque eu sempre... ele tá aprendendo a ser romântico comigo. Ah, não, você era mais? é porque, gente, eu não tinha muita ideia, entendeu? Aí eu não era muito romântico. Ai, meu Deus do céu, tô me complicando. TDAH, para. Próximo. Não, o que eu quis dizer Ah. é que eu não fazia muitos atos de surpresa que nem ele faz. Uhum, Eu era mais assim, por exemplo, eu tô aqui, vou fazer um ato, né? Tipo assim, de pegar uma coisa, de falar palavras, mas não de fazer surpresas. Entendi. Hoje em dia eu faço mais, mas não porque ele faz, porque eu quero e porque eu gosto. entendi. Mas antigamente eu não sabia muito organizar isso. Tá tudo bem, a gente vai aprendendo, É. né? Aí, ó, Aprendi. próximo. Quem tem mais jeito pra ser pai? Uhum. Eita. Ah, tá. Caio. A gente Ah, tava... tá. Gente, uma história. A gente tava com uma bebê, né? Ai, meu Deus, lá vem essa história. Essa história me Conta. persegue. Que é... Se riscou? Me risquei. Ai, riscou. Me risquei. Tinha que acontecer isso, somos desastrados, eu tô Ai, falando. meu Deus, mas essa caneta sai. O que aconteceu? A gente tava lá em Recife, né? Ah. E aí tava com uma bebezinha, que é da irmã dele. E aí, Pedro Do irmão. saiu... Do do irmão. Da irmã. Falei, vai, irmã. E aí Pedro saiu, Sara também saiu, que é a esposa de Pedro, do irmão dele. E deixou a neném na sala com o Luan. E ela tem Tava quanto neném. tempo? Tinha Ela tinha meses, um mês. mês e meio. 2 meses. Tava aqui sentado aqui do lado dele, e ele tava aqui do lado, eu tava lá em cima. Ele simplesmente saiu do sofá, a porta tava aberta, a gente tava em um resort, a porta tava aberta. Ele saiu e foi lá pra cima. Aí passou 20 Eu minutos, não Sara vi chega. a criança do meu lado, gente. Eu esqueci. que Aí ela tava dá lá. um grito lá Ela tava no embaixo. carrinho ou tava no sofá Tava no solta? sofá sofá. sozinha. Solta! Ele esqueceu que ela tava lá e subiu. Graças a Deus não aconteceu nada. Graças a Deus, imagina. Eu ia me culpar pelo resto da vida. Juro que eu não Ele vi, gente. esqueceu, Era tão mas ele pequenininha. é esquecido assim, desligado. Nem assim. pensou, você tava mexendo no Pensou. celular, certeza. Tava vendo filme. E aí eu falei, cadê meu namorado? Tá lá em cima, eu vou subir. Aí ficou lá, esqueceu. E você esqueceu também. E aí, não, eu não sabia. sabia que tava lá embaixo com ele. Pra mim tinha saído. Foi uma pauta, tá? E- Foi uma pauta. Não vamos nem entrar nela, então. Meu Não. Deus, eu imagino. E depois disso Assim. eles não deixam mais. Não. Não.
Nossa, Tadinho. só faltaram me... Meu né? Deus. Mas por justa causa, né? Esqueci. Gente, mas é que você não tem o costume. É, É difícil também, né? Acho que... é difícil. Entender meu lado. Não, eu entendo. Eu tô tentando não deixar tão mal o negócio. Ai. Quem é mais provável de mandar uma indireta, se arrepender e apagar rapidinho? Ai, meu Deus do céu. Entendi, hein, Caio. Os dois eu. Vocês mandam indireta? Não costumo, mas às vezes eu vejo, faço e falei, por que eu fiz isso? Aí depois dá vontade de apagar. Aí apaga? Mas não muito. É que eu mudo às muito vezes, de pensamento. se eu faço- Às vezes eu ajo pela emoção e aí depois eu me arrependo. Eu penso melhor, eu falo, não deveria ter feito isso. De mandar mensagem. Hoje em dia eu não faço, mas antigamente eu fazia isso. É, eu Tava já com fiz raiva de algumas alguém e vezes. mandava um texto. 2 minutos depois, li o texto, apagava. Nossa senhora, se é comigo eu ia te odiar. Falar, por que você apagou? Agora Eu você já vai fiz- deixar. Eu já fiz algumas vezes e me arrependi, então eu falei, É, é só Mas, ficar quieto. mas na internet ou fiz fora? na internet. Já vi na internet. Ah, na Eu internet. fiz fora da internet, graças a Deus. Mas apaguei depois. E aí vocês nem fazem mais. Não. Hoje se dá algum... Vocês são Não. o do pronunciamento ou não? Vocês vão lá e Eu falam ou prefiro ficar não? quieto, não. É. Depende, eu falo, ai. Depende da situação, Vai. depende da situação. Sabe o que aconteceu esses dias, umas semanas atrás? Tinha uma certa pessoa falando mal da gente na internet. Ah, Aí mas a depois gente- jurídica. Ai, manda aí pro advogado, vai. Pronto, a melhor Se tocar no forma. nosso nome de novo, processa. Que era uma pessoa conhecida. Sim. Aí ela parou. Ela parou. Não Ela precisa sabia se dar ela falasse, pronunciamento, senão a gente vai estar dando mais fama pra ela. É. Né? Uhum. Quem se afeta mais pelos comentários maldosos? É? O Caio. Sim. É o que eu lembro mais, ele esquece. Eu Às esqueço. vezes ele esquece. Eu esqueço. Tipo assim, fizeram um comentário ruim meu aqui. Amanhã eu esqueço. Nem lembro quem foi. Ah, melhor, né? É melhor. É. Mas é que Mas você, eu tô você é melhor hoje em dia. canceriano, não é? canceriano, sim. você é mais emoção, assim, Uhum. né? Sim. É. Tá, sabe da nossa vida toda. Eu sei, Tá você é contigo. Você é canceriana gêmeos? também? Sou gêmeos. Você é Como canceriana? Não, sabe? sou escorpião. Ah, escorpião. Moro, pesquisa os convidados, Meu querido. Deus, que Você acha? estudiosa, né? Você acha? Ela sabia até que eu tinha irmão. Claro! Lógico que eu Amei. sei. Quero ser assim no futuro. Tá o quê? Quando eu for responsável, eu quero ser assim. A gente estuda pauta? Você acha que eu sei que tô aqui sem Gente. saber quem são vocês? Muito estudiosa. Sei tudo. Amei. E agora o último, quem é mais viciado em olhar os comentários dos próprios posts? Olha o Instagram ali. Gente, vocês assistem os próprios stories, assim, vocês ficam lá Aham, vendo? assisto, Sério? Sim. De, ai, tá bom, não tá. É, tá bom, não tá. Será? Hoje não dei uma melhor. Ai. Eu. Ele- Eu gosto de ficar vendo os comentários. Eu... São comentários bons, então eu gosto de ficar vendo. E se Eu tem fico algum, feliz. algum ruim, você exclui? Ou você... Aí eu deixo lá também, porque pra mim, às vezes, quando tem um ruim, aí tem muita resposta, aí eu acho que dá mais engajamento pro O povo post. xinga. Mas é verdade. Esse dia eu postei um vídeo no TikTok É. e tinha muito comentário ruim, mas tinha muita gente defendendo. E aí, por conta disso, o vídeo viralizou mais ainda. Tipo, se aí ia viralizar, viralizou, tipo, 4 vezes mais, porque tinha interação. Então, o hate ajuda, entendeu? Deixa, Hate Aí eu deixo ajuda. lá os comentários. deixa aí, né? Aí deixa o pau quebrando lá. E sabe o que eu queria saber? Se Acabou? tem... Acabou. A dinâmica acabou. Não, Tava obrigado. legal. É massa. Vocês gostaram? Sim. Sim. Ai, obrigada. Tem algum sonho que vocês almejam como casal? Tem uma família, né? Uhum. Vocês querem ter filhos? Eu Sim. quero ter 3. Mas quando a gente é mais responsável, né, vida? Por que, Mas que tem vocês que ser acham? nossos filhos, Vocês, né? vocês se acham irresponsáveis? Eu não me acho Não, responsável que é pela minha responsável. idade. Eu acho que eu tenho muitos compromissos. Mas a gente tem 19 anos também. Não, mas Então, eu faço muita coisa. Mas vocês dois são muito novos, né, É, gente? Então sim. é uma super Mas responsabilidade. mais pra frente, porque não tem como. Primeiro eu Agora, quero tem conquistar, muita coisa pra gente fazer. quero conquistar minha vida profissional pra depois dar o conforto necessário pros meus filhos, né? Exatamente. Também. E sonho no quesito profissional, qual que é? Eu? Uhum. Eu quero ter músicas estouradas, quero cantar pelo Brasil Ah, eu vi que você tava no inteiro. estúdio ontem. Tava ontem produzindo músicas, fazendo projetos novos. Então é seu começo na música É meu agora. começo. Você sempre cantou? Desde pequeno eu sempre gostei de cantar, atuar E dançar? e dançar. E aí eu juntei o útil ao agradável e falei, eu quero fazer meu show, então eu quero cantar, quero dançar.
E a atuação também me ajuda, né? Porque, querendo ou não, interpreta. Sim. Então eu sempre gostei de ser artista, eu quero ser artista. Daqui a 3 anos, Ah, já é. amém. Daqui a 3 anos, se preparem. 3 anos? 3 anos no mínimo. No máximo, quer dizer. Mas por quê? Pra eu ter músicas estouradas, né? Ah, tá. Achei que você ia... Porque eu tô estudando, Entendi. entendeu? Ah, você vai lançar alguma agora já? Não tenho certeza, mas a gente tá estudando essa possibilidade. Entendi. Você não tem ainda nada definido. Você Não. vai lançando aos poucos, vem. Sim. Entendi. Vou sentindo. Legal. É. Legal. Como tá sendo a experiência? Então, é uma experiência nova e um pouco desafiadora, porque, querendo ou não, apesar de eu ter uma carreira de influenciador, é uma carreira nova que você tem que se dedicar muito, né? Então, tem aula de canto, aula de instrumentos, Sim. muito tempo. Por exemplo, ontem eu passei o dia todo no estúdio. Eu fiquei meio-dia até meia-noite, praticamente. Cheguei em casa Nossa. quase 1 hora da manhã, né? Então, é uma carreira que você tem que se abdicar de muita coisa. Mas estou amando. É desafiadora e vai dar certo, né? Já deu. Já deu certo. É, Eu acho que vem eu já aí, comecei então. muito bem. Então, os próximos passos eu tenho que estudar e dar o meu melhor sempre. E você, o mais importante, você já tem, que é o público. É, Então, que ajuda muito. Né? com certeza. Sim. Ou você ajuda. Arrasou. Obrigado. E você, você tem a Eu sua marca Tenho também, a minha né? marca, então Sim. eu gosto muito do lado empresário também, tenho minha marca, que é de perfume, pretendo lançar outras coisas também, outros tipos de cosméticos. Você sempre quis ter? Ou você É, eu sempre foi uma quis trabalhar oportunidade? com coisa de estética, eu gosto muito disso, de estética também. E sempre gostei muito de perfume. Aí eu tava estudando o que eu poderia fazer, pensei em roupas também, mas eu, tipo assim, não sei sobre roupa. E fazia muito sentido mais pra mim sobre perfume. Eu passei, tipo, um tempinho estudando sobre isso, pra saber o que fazer. Uhum. Aí fui, lancei, aí foi um sucesso, a gente esgotou todos Os body splash? os body splashes. E agora a gente vai voltar com as novas fragrâncias, eu queria mais 2. E com alguns outros tipos mais de cosméticos. Ai, tá cheirosíssimo, gente. Tá assim incrível. A gente tá fazendo, já chegou legal. Foi anteontem, né? Novos os frasquinhos pra Você gente testar. testar, pra poder já lançar. E tá sendo bem legal, gosto muito. E é também em relação, gosto da área empresarial, gosto muito da moda também. Quero estudar muito mais a moda, adentrar muito mais, fazer mais conteúdo em relação a isso. Que legal. Trabalhar também com marcas grandes que eu vejo e admiro ali. Sabe quando você passa num aeroporto, vai no shopping, vê ali aquela capa de revista com a marca, eu gosto muito. Então, no futuro, pretendo também fazer trabalhos assim. E continuar também com a criação de conteúdo, que é o que eu amo fazer, que eu me distraio, que me faz bem, que ocupa minha mente. Comunicação também. Então, Não, vocês já estão super encaminhados, gente. Já deu É, certo. uma Sim. coisa que eu tava pensando aqui, né? Não sei nem porque eu voltei nesse pensamento. Sobre faculdade, que a gente tava conversando no começo. Hoje em dia é super importante você ter conhecimento na área que você quer. Não necessariamente precisa ser uma faculdade. Por exemplo, tem várias áreas hoje em dia, por exemplo, influenciador, esse meio artístico, que você não tem que ter conhecimento naquela área. Então, não necessariamente precisa fazer uma faculdade específica, mas você tem que ser bom naquilo que você faz. Independente da área que você escolha, né? Então, Tem mas que ter muito que conhecimento naquilo. é meio complicado, porque assim, nós somos uma parcela muito pequena, né? É. Se for olhar um todo, claro, tem muita gente que faz e tal, mas que realmente dá certo, que consegue se sustentar. É Sim, difícil, gente. verdade. Não É é, muito difícil. não é, é muito difícil. Você Quantas tem vezes a gente que- vê? E a gente vê gente boa, que faz o conteúdo foda, você fala, nossa, que legal isso aqui. E aí, às vezes, não tem, Não sei lá, consegue visibilidade, não visibilidade. consegue, às vezes, manter, né, por um Uhum. período. E hoje em dia tem muita gente, né, fazendo conteúdo muito bom. Sim. Eu olho meu explorar e falo, gente, meu Deus. Eu aprendo muito no TikTok, gente. Eu também. E às vezes também. fala, onde você viu? Eu no TikTok. Eu Formada vejo pelo hoje em TikTok. dia a internet como uma televisão no futuro, porque, tipo assim, a galera faz entretenimento, fazia, né, antigamente, entretenimento, e as pessoas hoje em dia fazem quadros delas mesmas na internet. É. Aqui no Pod Delas mesmo, a gente tem programa Exato. todos os dias da semana. Os programas, tem Todos os o do Álvaro também, né? Do Já Álvaro foi, que é que muito vocês legal, foram. que é da cozinha. Sim, pode Aí tem provar. missão, tem esse aqui do Pode papo. entrar. É muito Pode legal. entrar, E verdade. a internet tá sendo a nova televisão. É. Vocês podiam, né? Fazer Pode Entrar? O Pode Rangel entrar. ir lá. Deixa minha fuçar casa a estiver casa de chique, né? vocês. Deixa Aham. ficar mais chique. Oxe, mas não precisa ser chique. Tá bonito também, né, gente? Tem que Tá Aham. dar bom. Então quando tiver Vai dar pronto, você certo, daqui a avisa. pouco a Vai gente dar certo. avisa. Tá bom? Vou ficar esperando. Ó, Bem tem legal. a perguntas dos seguidores. A Ana Bribas perguntou: tem alguma história engraçada que os fãs ainda não sabem e vocês possam compartilhar? Algum perrengue É, eu sou chique? esquecido.
Conta. Vai, pensa. Tem vários, mas agora, meu Deus, deixa eu ver. A mais recente? História engraçada. Tô pensando. Não, vai pensando. A hora que vocês... Tá. Ó, qual momento... A Gabi P. Amaral. Qual momento vocês mais se sentiram felizes durante o relacionamento de vocês? Acho que de uns meses pra cá. Tô me sentindo bem realizado, feliz, seguro. Acho que desde o começo do ano pra cá, que a gente tá focado mais na gente e nos nossos objetivos, eu tô me sentindo mais seguro e feliz. Também, por agora. E no começo também foi muito legal também, tipo, as experiências. Aquela sensação, sabe, do começo do relacionamento também muito boa. Ah, é muito legal. E agora também, que a gente tá construindo nossas coisas, tá fluindo tudo, tá sendo, assim, muito legal. Ai, que demais. História. Ixi, a Clara perguntou assim: quando sai o pedido de noivado? E Sem- quem vai fazer? Sem pressa. Calma, gente. sem Não se pressão. afobem, entendeu? Uma hora vem. A gente não sabe. Quando a gente se sentir preparado. O povo... É. Foi Olha. loucura, porque eu pedi namoro, o pessoal botava uma pressão. Eles já queriam que a gente namorasse já, sei lá, se conheceu 7 dias, já queriam um namoro já. A gente se conheceu, sei lá, em novembro, assim, teve. Dezembro, vai, na viagem, pede namoro, namoro. E era uma loucura, namoro. Falei, calma, gente. Quando Mas eu quero sentir, pedir. Aí a gente vai... Respondendo a pergunta, eu quero A pedir. gente Não vai se peça. conhecer, a gente vai fazer as coisas, aí tem o pedir namoro. Aí tudo no momento certo, Na né? Igual hora o noivado também. Tudo na hora quando a gente se sentir, a gente pega. E não Isso aí. peça, eu que vou pedir. Se eu pedir primeiro, e aí? Eu vou descobrir. Aí eu peço Não antes. vai não. Mas vocês têm você tem alguma coisa de, eu quero ser pedido em tal lugar? Alguma expectativa, assim? Acho que sim, né? Eu tenho surpresa. expectativas. Deixa ser surpresa. Tá. Não, é porque às vezes olha que você quer dar uma dica. Mas eu queria fazer uma coisa diferente pra ser especial. Também. Me avisa no dia que tu for pedir que eu peço Não vou também. avisar, não. A Carol falou: quando vão gravar o disco contando a história deles? O vídeo, né? O É, que vídeo tá aí de dizendo fazer. um disco. Um Ela disco? escreveu errado. Acho que foi, Acho que é o Carol. vídeo contando a história. Por isso que eu falei, eu O li, disco. não entendendo, é o disco? O vídeo? A gente vai gravar talvez mês que vem. Depende Porque a dele, gente vai gente. fazer meio que um quadro da É, gente no no YouTube. TikTok ou no E YouTube. Instagram E também. dividir, sabe, em episódios. Uhum. Porque é muitas perguntas que eles fazem e é muitos detalhes que eles não sabem também. Então a gente quer dividir. A gente vai organizar direitinho e fazer. Entendi. A Ana Sena perguntou: o Lua pretende voltar com o canal no YouTube? Sim, inclusive ganhei a câmera, né? Eles me deram uma câmera, gente. Muito chique. Sério? De vlogs, um microfone Uma também. câmerazinha aqui, sabe? Que você Que vira agora eu vou vídeo. poder mostrar minhas aventuras, viagens, dia a dia com essa câmera. Que Acho legal. que daqui a alguns dias sai o primeiro vídeo, voltando assim pro canal, né? Então aguardem, sem pressão também, tá? Que é muita coisa pro ser humano fazer. O Iago perguntou: qual conselho vocês dariam pra quem tá em um relacionamento? Paciência. Se tiver alguma coisa que você não tá gostando, converse. Não deixe pra depois, porque senão vai virando uma bola de neve. E ter o máximo de confiança possível. Que confiança você vai ter a partir do momento que você conversa, né? E demonstra que você não tá gostando ou se tem alguma coisa pra melhorar. Então eu acho que confiança e conversa é a base de tudo, o diálogo. Concordo, sempre conversar sempre, qualquer coisa que incomodou, não guardar, não ir guardando, sempre conversar, ter a confiança. E também acho muito interessante a gente tem também de não dormir brigados, né? É, a gente não dorme brigados porque, sei lá, parece que a Tem que pessoa se acorda resolver. pesado. Se sei lá, brigou à noite ou qualquer momento do dia, não dormir brigado, tem que sempre se resolver. Eu vi uma piada de um humorista assim, ó. Não, a gente não dorme brigados. Por isso que a gente tá acordado há 30 dias já. Ninguém tá dormindo. Acordado. Ai, gente, muito bom. Mas isso é real, sabia? Mas você sabe que eu tenho um outro ponto. Eu também penso assim, de não dormir brigado. Mas, às vezes, tipo, eu tô com o Júlio há 8 anos, né? Sim. Muito tempo. Muito tempo. De casada De ou... casado 7, De Nossa. relacionamento 8. Olha, vocês se casaram com 1 ano de namoro? Sim. Que A gente foi chique. morar juntos com 3 meses Vimos emocionados! Emocionados. Olha Ele aí, pediu em gente. casamento depois de 6 meses, de casou depois de 1 ano. É. E aí a gente sempre falava, não dormir brigada e tal. Mas também a maturidade traz uma coisa de
a gente não discute mais, assim, no calor da emoção. Às vezes eu falo, eu prefiro esperar eu me acalmar, eu prefiro esperar passar, pra depois, com a cabeça fria já, Isso. conversar e não te magoar. Então, talvez a gente vai dormir brigada hoje, mas amanhã, quando eu tiver mais calma, aí a gente conversa, sabe? Também tem isso, Dorme né? que passa. Dorme que passa, Dorme que sabe? passa. Não, mas é porque às vezes você tá no calor do momento, você vai... E assim, eu também sou muito racional. Sim. Mas, nossa, às vezes, sei lá, você tá Se estressado for- por uma coisa, sim. né? Dá um negócio. E aí, Sim. fala as coisas, se arrepende, fala, não, deixa eu esperar então. Aí eu penso, No respiro, momento. como fala, monto bem o que eu vou falar. E aí a gente conversa, dá muito tudo legal certo. É bom também. É. Boa Dependendo, dica. né? Também porque, às vezes, por exemplo, se você ficar nessa regra, não dormir brigados, se for alguma coisa que lhe magoe muito, aí você vai, ai, vou resolver logo aqui e termina não demonstrando Sim. que realmente você sentiu. É. Às vezes é bom pensar também, né? Dá uma acalmada, né? Acalmar os ânimos. Falar, pronto, agora eu tô de boa, vamos falar. Então vamos seguir a dica da Tatá agora. Não, mas eu acho legal isso de resolver mesmo, Sim. porque Aham. eu acho que essa Mas resolver essa no seu frase, tempo, né? Mas essa, Sim. essa frase de não dormir brigado é de você não deixar passar, né? Você fala, Sim. deixa pra lá. Não, você vai deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá. Você deixa tudo pra lá, Tudo né? pra lá, Vira uma bola de Mas neve. eu acho muito legal isso de cabeça fria, pensar, né? É. Dar essas palavras pra não... Porque precisa não magoar o outro não também, né? magoar. Você tá magoado, fica os dois magoados. Geralmente, se eu tô estressado, passa meia hora. Meia hora depois eu tô de boa. Você... Né? Geminiana é assim. A Gemini não esquece, bipolar, Esquece. pá. Sim, né? Dorme um, acorda Aham, outro. Você fala, é. gente, quem tá aqui? Várias personalidades. Assim. É? O Júlia é gêmeos. Como assim? É gêmeos, é? Nossa! Júlia E Geminiano. todos os amigos que é geminiano são assim, que eu conheço, todos. Aham, todos, a minha todos. mãe é geminiana. Gente, a minha mãe é Então, tá geminiana, rodeado o Júlio de- geminiano. É rodeado de geminiano. Uhum. Todos são a mesma coisa, assim. É interessante isso. Eu É. acho loucura. Qual é o teu signo? É escorpião. Escorpião. Escorpião, não entendo. Só entendo o meu. E de câncer. Escorpião é intenso, Entendo. vingativo. Vingativo. Mas eu não sou mais, que eu já sou madura. Câncer também é vingativo. Tô brincando. Vingança. Ele lembra Então, de você também, coisas. porque a gente lembra, então a gente Você não lê- esquece. Mas qual é o seu ascendente, você sabe? Acho que Capricórnio. O meu é não em sei. câncer. Não sei qual é o O meu é em câncer. Então, mas falam que depois de uma idade a gente vira o ascendente, um trem assim, né? É, E meu ascendente é aquário. Então eu já tô muito assim, ó. Foda-se tudo. nem ligo. Aquário. Nossa, gente, eu tô numa fase tão foda-se que, meu Deus. Tô até preocupada. É, O Gustavo Paiva perguntou: teremos encontro das duas famílias? Teve um Eles querem encontro, novamente mas teve um no Natal. Um encontro assim, Ué. que a gente se reúne em uma casa, nunca É. teve assim, sabe? Acho que vocês estão falando nesse sentido, né? Um Como encontro foi no mais. Natal? Natal foi muito legal. Todos eles foram, a gente foi no rancho e passou lá. Eles foram Mas pra Maceió. não tiveram tanto contato assim, né? Foi um É. contato mais rápido. Foi mais rápido. Só se viram, a gente jantou, conversou um Aham. pouco e pronto. Não foi tipo uma casa assim, 3 dias. Entendi, É. entendi. Porque nem a gente tá indo pra casa direito, não tem como reunir a família, né? Mas a gente vai organizar isso. Vamos organizar pra sair. O Pedro perguntou: teve alguma amizade que vocês achavam que ia apoiar vocês se assumindo e foi ao contrário? Se teve, eu não lembro dessa pessoa mais. É, eu também. Juro. Foi com Deus. E quem é Foi pra com eu Deus. eu converso até hoje, né? Mas Quem é pra teve- tá. É. É. Quem é Não pra estar lembro. comigo, tá comigo até hoje. Quem não tá, foi com Deus. Qual o maior desafio de morar juntos? Paciência, né? Paciência, né? Não descontar as coisas na relação, eu É. acho. Tanto o trabalho, se tá estressado com o trabalho, não misturar com a relação. Tá estressado com alguma tarefa de casa, ou coisa de casa, ou bagunça de casa também. Respirar pra não descontar na relação, que são coisas diferentes, né? Senti uma direta, tá? Não Luan? entendi. Mas você também fala que sabe É, disso. não, mas é assim. Mas é sério, porque a gente trabalha com a Então mesma existe. coisa, né? Então a gente tem que saber de separar, porque a gente tá estressado com o trabalho, às vezes as coisas fogem. E trabalha muito de casa também, né? E fica Trabalho muito de casa. junto. E também da internet, de conteúdo também, de tá pensando, as coisas não saem do jeito que a gente quer. Às vezes não dá tempo de fazer o conteúdo que a gente quer também. Aí, sei lá, se magoou porque não entregou no momento certo. Eu sou bem organizado, tipo, gosto de tudo certinho. Também. E não saber separar, né? As coisas. Com o trabalho eu sou mais organizado do que com a minha vida pessoal, eu acho. É, eu também. Tipo assim, roupa, essas coisas assim, não sou muito organizado não, mas com o trabalho eu prefiro... Não dá tempo, né, Luan? É. Nossa, a gente fica muito... É. Eu sou assim, por Trabalhando. exemplo, ele se irrita quando eu vou me arrumar rápido pra ir pra um evento.
Aí ele fala, a roupa tem que dobrar, mas eu preciso chegar lá a tempo, entendeu? Ele tirando as roupas assim do guarda-roupa. Você faz igual filme? Aham, igual filme. Chocada. Aí chega em casa, a casa tá uma loucura. Nossa, graças a Deus eu tenho... Pessoas que ajudam. Stylish. Stylish. Não, stylish. E aí já fica as roupas lá. Nossa, tipo, tem essa uma é arara já com as roupas Gente, montadinhas. ela é chique, né? Não, isso é porque eu gravo aqui quase todo dia, né? Inteligente, Nossa, você é perfeito. estudiosa. Olha É que muito- roupa eu vou usar hoje, tudo montadinho. Não, eu lá, já o tenho um look. PDF já com os looks Ah. pra saber qual do dia. Porque, gente, que daí um dia antes eu já passo, já deixo lá. A gente tem que ser assim quando a gente bonitinho. crescer, tá vendo? Uhum, desse jeito. Não, é porque toda hora tem que ter o. Eu não compro Toda as semana roupas, né? tem alguma Você usa e coisa devolve. que a gente precisa Mas fazer, imagina, né? você ia ter uma artesanal só de roupa. Se você comprasse todas, É, né, não, eu uso e toda devolve. entrevista. Uso e devolve, uso e Ah, devolve. Essa aqui, ó, entendi. vou usar, devolver. Usar, devolver. Perfeita. Porque daí não acumula também, né? Uhum. Igual as malas de vocês, que vocês vão dar um jeito, hein? Vamos. Vamos fazer o bazar. E outra, o que me irrita, por Ah. exemplo, tem muita roupa nova nas malas que eu não sei, nem lembro Nem mais que lembra. existe. E aí eu fico usando roupa repetida. Uai, vai lá pegar então onde eu tá. vou. Essa aqui, por exemplo, eu já usei umas 30 vezes. Mas é bonita, usa 31. 31. De uma. Eu fiquei até me sentindo meio assim, gente, será que eu vou com essa roupa? Não, bem, adorei, muito chique. Mas eu vi o coração, né, que é vermelho. que Eu já tem- vi essa capa. Diga onde é. É da M. Paris. É uma marca que tem um A gente foi coração. roubado em Paris, dessa marca, sabia? Quê? Não dessa marca. A gente foi roubado, a gente comprou, foi a primeira vez que a gente fazia a compra nessa loja, né? A gente comprou na loja e tal, a gente fez a festa, assim, porque a gente queria muito comprar essa marca. Não Aham. tinha acho no Brasil ainda. Não tinha, né? Acho que não tem. Não, Só- não sei se Agora tem uma loja, Aí só mas não uma no loja JK, oficial. eu Entendi. acho. Uma loja que vende Que algumas vende. peças. Que vende. E a gente foi muito feliz. Aí na hora que a gente chegou no hotel, a gente tava cheio de mala, só que a gente não conseguia levar todas as malas pra Sempre dentro essas do malas hotel. atrapalhando. Aí É acabou sempre as que malas. a gente tava muita mala. Aí precisava um ir e voltar, ir e voltar. Aí acabou que foi os dois juntos e deixou uma sacolinha e uma mala. Aí eles passaram na rua e pegaram a sacola, cheia de roupa da gente. Aí a gente ficou muito triste. Em Paris? Em Foi. Paris. A gente nunca foi roubado na vida, primeira vez em Paris. Primeira vez lá. E aí a gente ficou muito triste, mas eu falei, bora ficar feliz? Bora na loja comprar a mesma coisa que a gente comprou. Arrasou, arrasou. Fala, não vão Fiz a acabar com a minha conta. viagem. Não vão acabar. Quando vocês viajam, vocês levam muitas malas? Geralmente a gente leva uma ou duas no máximo. Um ou dois. E tenta, se a gente precisar de alguma coisa, compra lá, entendeu? Entendi. E aí volta. Aí voltam com 5. É, e aí a Sandrinha Lopes perguntou se vocês querem ter filhos. Quantos? Já responderam, né? 3. Você pensa em 3 também? Eu acho que 3, né? É um Será que loiro, a gente continua moreno e um com três? misto. Hã? Ver o trabalho de um, será que a gente É. continua querendo um 3? Tem o primeiro. A gente tem ideia, né? Eu queria ter 2 na mesma época. Tipo assim, o primeiro. Gêmeos? Ah, não. Ou gêmeos, ou. É porque no nosso caso é mais complexo, né? Sim. E aí a gente tem que organizar direitinho. O Rangel tá dizendo agora, né? Sim. Eu vi que na bio dele tava falando da foto que ele passou 1 ano, né, organizando mais ou menos. Sim. Então é bem mais complexo. Eu ainda não encontrei ele pessoalmente pra falar, mas já era um desejo deles também de muito tempo. É. Uhum. E aí foram. Que eles estão fazendo Organizando. fora, né? Sim, Então eles tem que foram- ser fora, porque eu acho que tem no Brasil, né? Não sei. Eu acho que. Ai, ele me explicou, mas eu também não vou nem falar, porque eu Sim. não vou falar besteira. Que eu não sei 100%. Mas aí eles iam, voltavam, e aí parece que. Não, e ele me mandou mensagem 6 da manhã. Amiga, passando pra falar que a gente vai ser papai e eu tô indo gravar a revelação. Eu quê? Meu Deus! Ele falou, ó, já tô mandando antes, pra você saber antes. Que massa. Desesperada, chorando. Ai, gente, que emoção, né? Nossa. Tô ansioso já pra ver os nenéns. Eu também. A rotina deles também, como vai Tô ser. ansiosa pra saber se Porque já é bom que a menino gente vê como vai É, ser a tem isso, né? A nossa, gente mais não ou sabe se é menos. menino ou menina também, tem que ver. É. Ele não fez ainda a revelação. Mas Mas é isso, tem bem o interessante. primeiro. Aí vocês Aí vão vê, né? sentindo. Mas Né? acho que 3, 2, 3. 3, eu queria 3, gente. É que ter irmão é tão legal, né? É, então, eu gosto da casa cheia, Uhum. assim, sabe? Ah, eu também. Família, Também. diversão. Ai, gente, muito obrigada. Acabou as perguntas. Ah, não. Aí acabou. Ah, muito obrigada, amei falar Eu com também vocês, amei. saber mais de Legal. vocês. Vamos falar mais. Se quiser, a gente fala. A gente falou tudo, acho, não falou? Falou. Falou de vocês coisas. antes, do relacionamento. Passou rápido, a gente agora. passou quanto tempo aqui? Passou. 2 horas. 1h30? 1h30. 1h30. É. Nem parece, né? Parece não. Parece que a gente falou 10 minutos. Foi rápido. Foi mesmo. Foi muito rápido. Eu amei muito. Muito Também. prazer conhecer vocês. Prazer. Basicamente conhecer. Obrigada por sempre participarem dos quadros também. Gente, Nada. tem Pode Provar com eles. Tem o Missão Pode Delas com eles. Então é só pesquisar aqui no Sim. canal aqui no canal mesmo, onde vocês estão assistindo a gente.
que vocês vão encontrar, eles já participaram, são ótimos, inclusive, ótimos investigadores, tá? Vai lá assistir. E muito obrigada, vou Obrigado, ficar foi acompanhando, incrível. esperando todas as novidades. Tá bom. Tá? Contem comigo, deixar. obrigada por Conte terem gente vindo. conte com a viu? gente também. Foi incrível te conhecer. Estar aqui no seu programa, né? Então, I love you. Muito obrigada, gente, Pra mim sério. também, muito assim, foi muito legal, porque eu assisti assim, quando o Ramon também veio pela primeira vez Aham. aqui, eu assisti. Eu assisto E sempre. assisto sempre, a Ai, pandemia, gente, sempre. amei. Aí eu- Obrigada. Inclusive, é o primeiro Um podcast checklist que eu fiquei assim, ó. nervoso, tá? Você Eu tô ficou nervoso até nervoso? agora, minhas costas tá suando. Uhum. Mentira! É. Mas, gente, é de boa. Não, mas eu não sei. Por eu assistir sempre, eu fiquei nervoso. Mas tá tudo... Foi de boa, não foi? Foi de boa. Ah, tá. Mas, tipo assim, nervosismo de, tipo, meu Deus. Que eu sabe, vou tipo, falar? checklist? Não. É, Tipo assim, sempre Ai. querer ir, sabe? Porque sempre Ai, assistir vai. tudo, eu falei, hoje eu tô aqui. Oh, muito obrigada. Eu Entrevistado. fico muito feliz, com carinho, gente. Eu amo fazer o Pod Delas. Eu amo receber pessoas como vocês que gostam, que acompanham, enfim. Nossa, eu fico muito feliz. não, Mesmo. Legal. Obrigada. E Legal. voltem mais vezes, tá? vamos voltar Quando quando tiver tiver novidades. novidades. Mais novidades. Isso, arrasou. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Ô, gente, se inscreve no canal. Ai, manda um recado pra galera de vocês aqui, ó. Gente, obrigado por assistir até agora, tá bom? Amei as perguntas, espero que vocês compartilhem também. E é isso, fiquem com Deus. Isso, gente, compartilhe bastante. Ai, Ai! o microfone. Meu Deus, não. Ai, Microfone. gente, vai de falei pra novo. vocês, eu agradeci, né, por ter assistido até agora. Obrigado pelas perguntas, compartilhem também. E é isso, fiquem com Deus. Muito obrigado, gente, por tudo. Aí se inscrevam no canal pra Se ir. inscreve no canal pra chegar em Exato, 4 milhões. 4 milhões, segue- pra Se tá tag. assistindo na TV, pega o celular e se Vai lá, já inscreve. clica aí, não esqueça. E obrigado por estar até aqui assistindo a gente, tá? Amo vocês e conte comigo pra tudo. Ai, lindos. Muito obrigada, gente. Espero que vocês Beijo. tenham gostado. Até quinta-feira. Um beijo. Tchau. Tchau.